novo, minha rapaziada! Trazendo pra vocês a pura da pura. Essa daqui tem um bocado de tempo que eu não posto, mas é muito boa também. Dessa vez, eu não vou enrolar não. Vamos partir direto pra obra, então siga-me os bons. O nosso outro manhwa começou com calma, então esse aqui já vai começar na porradaria. A história nos diz que 1000 anos atrás, as feras do Abismo Negro apareceram, mas o surgimento dos monumentos deu uma esperança de sobrevivência para a humanidade. Daí em diante, a humanidade passou a receber poderes de classe, dadas pelos monumentos, e começaram a lutar até a morte contra as feras. Depois de muita evolução e sofrência, eles conseguiram expulsar as feras de volta para o abismo. Por algum milagre, eles conseguiram proteger o seu território. A partir daí, Huasha passou a definir as capitais regionais ao redor dos 9 monumentos. E todo ano rola um torneio de classe entre os estudantes, para determinar quem pode e quem não pode enfrentar o abismo. Claro que essas malditas dessas feras ainda agem nas sombras. Se o mundo realmente quiser derrotar elas de uma vez, ainda vai precisar da força dos jovens. É aí que a gente vê o dia de escolha de classe. E esse monumento aí é da cidade de Linchansheng. O diretor diz para os alunos que o torneio de classe vai começar. Seja uma classe de combate ou uma de suporte, o importante é contribuir para dentro do país. O futuro da nação meio que depende disso. O molequinho com cara de presidiário diz que depois de 18 anos estudando intensamente, finalmente chegou a hora de despertar. O detalhe é que para virar um guerreiro, sim, um guerreiro, que na teoria era para ser básico, não é tão fácil assim. A taxa de sucesso para as classes de combate na escola é mais ou menos de 50%. Isso só pra virar o básico do básico é um guerreiro. Olhando pro lado, eles veem o Lin Tiao, também conhecido como Cabeça de Vento. Se por algum acaso esse moleque conseguir uma classe, provavelmente vai ser de suporte. E se for de suporte já é um milagre. Pelo olhar caído e cara de fracassado, não tem jeito, rapaziada. Esse cara aí vai ser o nosso prota. Pois é isso mesmo. O maldito é tão ruim que ficou em último lugar na segunda turma. Mas pelo menos ele tá feliz que finalmente vai despertar depois de vir pra esse mundo. O presidiário chega pra ele, pergunta qual classe ele deseja pegar. O protinha fala que deseja pegar um talento de rank S, ou então alguma classe secreta. Mas é aí que todo mundo começa a tirar sarro da cara dele. Ele tá viajando demais pra um fracassado. O protinha sabe que se for seguir pela avaliação do sistema, a vida dele realmente tá no modo fracasso. Mas quem disse que galinha da Angola não pode virar fênix? Então, prota, deixa eu te dizer, assim só entre amigo mesmo, ninguém disse isso não, mas no máximo galinha da Angola vai virar macumba. Mas se tu quiser fazer uma oferenda pro santo pra ele te abençoar, aí já é contigo. Ele tá acreditando que já ocorreu um milagre, que é dele ir pra esse mundo. Por que então não pode acontecer outro? Vai que ele ganha uma classe boa. Falando novamente com os alunos, o diretor chama pela turma 2 da primeira escola de Linchansheng e o Andong vai ser o primeiro a subir no palco. O maldito tá todo confiante, até dá uma olhadinha pra trás. Não sei por qual motivo, mas aparentemente ele guarda o rancor do prota. A professora diz que o despertar dura cerca de 5 segundos. Caso ele sinta algo desconfortável, é extremamente normal. É só aguentar um pouquinho. A revelação de classe começa. Realmente é um pouquinho desconfortável, muito por conta da luz, mas até então tá tranquilo. O sistema avisa que ele desbloqueou a classe guerreiro. Porém, o talento é rank C. A professora fala pra ele que tá tudo bem. Ainda é algo bom. Entre os civis, um talento de rank C é considerado acima da média. Agora ele deve ir direto pra guilda de Linchansheng, que lá vão mostrar pra ele o que ele deve fazer. Realmente esse cara é bastante sortudo. Mal despertou já tá com fã-clube. E pense numas fãs. Elas até comentam que com certeza ele virou Kutoba virado pra lua. Entre aspas, sem querer, esse otário esbarrou no prota. Diz ele que não viu o peso morto pelo caminho. Só que claro que é mentira, ele viu sim. Ele vive pegando no pé do prota. Então imagina agora tendo a classe de guerreiro. O grupinho já cerca o garoto, perguntando o motivo dele ter esbarrado no campeão. O Wang Dong diz que já chega. Hoje, por incrível que pareça, ele tá de bom humor. O prota tá indignado. Um cara desse virou uma classe de guerreiro? Imagina então o que ele vai pegar. Os valentões se retiram, mas se retiram xingando o prota. A professora anuncia o próximo, Lin Tiao. Pois é, chegou a vez do nosso garoto. Ele levanta a mão para confirmar sua presença e depois sobe no palco. Para ele qualquer classe tá valendo. Se for guerreiro então tá perfeito. Até um mago ou suporte já tá ótimo. Contanto que ele não saia dali como um fracassado, tá ótimo. O garoto bota a mão no monumento e ela começa a reagir de uma forma um pouco estranha. Não era pra tá saindo esse tanto de luz não. O prota, coitado, até cria esperança. Ele tá acreditando que agora vai chegar a hora dele brilhar. A luz é tanta que até a professora ficou surpresa. Mas é aí que tudo simplesmente para. Ela dá os parabéns a ele e diz pra ele se preparar emocionalmente. A classe que ele despertou é Invocador.
Todo mundo começa a rir. Aquela quantidade de luz imensa foi à toa. Literalmente, a classe invocador é a que todo mundo evita. Ela só tá lá pra ocupar espaço. Mas é aí que o nosso sisteminha camarada aparece. O despertar do hospedeiro foi detectado e um vínculo foi estabelecido. O Senhor do Abismo. O Prota vai ganhar um talento rank SSS aleatório. O sistema fala que a cada 10 níveis, uma nova habilidade SSS é desbloqueada aleatoriamente. O Protinha fica surpreso, ele já ganhou direto a habilidade de SSS. Se a cada 10 níveis ele ganhar uma habilidade SSS, então no nível 100 ele vai ter 10 SSS. Rapaz, eu vou te contar, eu tô ficando cansado de falar SSS, viu? A professora dá uma espécie de ticket pra ele, mas ele não tá se importando muito, ele tá mais preocupado com o sistema. O hack avisou que o Prota obteve o talento SSS Sacrifício Demoníaco. Basicamente, ele dá uma parte da sua vida pra evoluir um invocado, só que essa parte da sua vida não volta mais. Ela é sacrificada permanentemente. Essa história de tirar permanentemente uma parte da sua vida máxima não agrada o Prota muito não. É um preço bem alto, mas como invocador, ele nem precisa ir pra linha de frente, então desde que a invocação dele seja bem forte, tá tudo certo. É só focar tudo em equipamento pra aumentar a sua vida máxima. O sisteminha ainda dá uma dica: a cada 100 pontos de vida, o invocador sobe um nível. Olhando pro sistema, o Prota percebe que ele tem 1000 de vida agora. Se ele deixar pelo menos 100 pra ele, isso quer dizer que a sua invocação vai direto pro nível 9. Calma, que ele pensa em não se empolgar demais. Essa habilidade tem que ser usada com cautela. Mas se voltando para a professora, ela fala para ele não desanimar. Mesmo que sua classe não seja a melhor, a vida tem outros caminhos. O Protinha agradece e pede para ela não se preocupar. Com certeza ele ainda vai conquistar o seu espaço nesse mundo. Mas os coadjuvantes não estão acreditando muito nisso. Para eles é bom o Prota criar um plano B. O Prota sabe que ser um invocador é tipo um modo hard da vida. Mas ele é um invocador Plus Master, o Pikachu Fly, o brabo, o homem, aquele que domina sobre os mortais. Então tá tudo certo. Algumas horas depois, a gente já tá na casa do Lin. O recepcionando, a irmã dele pergunta como é que foi. Ele pegou uma classe boa? Mas o Prota só responde que pegou o invocador. A sua linda e bela irmã pergunta se não é aquela classe lixo. Mas e aí, Prota, tu não tá pensando do cunhado, não? Pegando a toalha, o Prota diz que é isso mesmo. A irmã fala pra ele relaxar. Ano que vem é a vez dela de despertar e com certeza ela vai virar uma maga. Assim ela pode proteger ele. E se ele ficar muito preocupado, eu posso proteger ela. Então, nessa cena aqui, eu já não sei se o Prota ficou envergonhado porque a irmã dele falou que ia proteger ele ou porque esse safado olhou um pouquinho pra baixo. Bom, o Lin fala que não precisa de proteção e manda a garota ir botar uma roupa. É melhor ela botar uma roupa mesmo. Ela diz pro seu irmão parar de tratar ela como criança, mas o Prota só fala pra ela ir brincar. Ele vai ficar um pouquinho sozinho? Tu vai ficar um pouquinho sozinho com o telefone na mão? Desse jeito? Rapaz, eu não digo mais nada. Olhando pro telefone, aparece uma mensagem dizendo que vai rolar uma reunião. Só que, claro, o Prota não entende nada disso. Mas só pra garantir, é melhor ele ir ver que reunião é essa do que se atrasar. Já na sala de aula, nessa bendita reunião, o professor fala que esse ano teve ótimos resultados. Eles tiveram 5 guerreiros, 8 magos e 11 da classe suporte. E claro, um invocador também. O Wang Dong comenta alguma palhaçada, mas sinceramente, a lataria desse maluco não parece que ele faz parte do ensino médio. Minimamente já é pai de família, tem 5 filhos e tá devendo 3 pensão. O professor fala que o caso do Lin realmente é especial, mas ele tem um guia para iniciantes ali. Isso deve ajudar em alguma coisa. Pegando o livro, o Prota agradece. E o professor fala que caso ele precise de alguma coisa, é só avisar. Só que o Protinha não tá nada feliz com a grossura do livro. Nesse mundo, realmente, ser invocador não é fácil. O professor explica que o motivo deles terem sido chamados de volta é porque a escola quer coletar dados sobre todo mundo. Todos estes também não foi nada mal. Essa pontuação é bastante alta. Provavelmente ele é o melhor desse ano. O próximo a ser chamado é o Lin. Ele viu um feitiço básico de invocação no livro que o professor deu a ele. Só que ele não praticou. Então meio que ele vai ter que contar com a sorte. Ele começa a entoar as palavras. E rapaz, começa a fazer uma grande ventania. Uma ventania bem perigosa para as meninas. O professor se pergunta se realmente o Lin conseguiu invocar alguma coisa. E pô, ele me invoca um slime. Sério isso, Prota? Um slime? Eu tava botando fé na sua ventania. Se eu fosse da sua turma também faria questão de rir. Faz uma cena do caramba para invocar um slime?
Só vou dar um desconto, porque o Protinha também fica bastante triste com isso. Um invocado é um slime iniciante de nível 1. O poder de ataque dele é só 9. O problema é que, tipo, um ataque 9 é como se fosse cosquinha. O professor fala pra todo mundo parar com o barulho. Agora é hora de testar a pontuação. O placar gira pra fazer uma cena, mas a gente já sabe que o resultado é 9. Ninguém consegue acreditar numa pontuação dessa. Enquanto a turma ri, o professor fala que 9 ainda é uma pontuação. Ele não deve se desanimar tanto. O Protinha pede pra tentar mais uma vez, e o professor permite. É isso aí, Protinha, vamos lá, dessa vez vai dar certo, cara. Não, eu tô contigo, mano. Dessa vez, ao invés de invocar, o garoto vai tentar usar sua habilidade. Como é a primeira vez, ele vai gastar só 200 pontos de vida, só pra ter um gostinho, sabe? Ninguém tá botando fé nele, mas dessa vez eu tô. Eu confio no garoto. O sistema já avisa que o HP máximo dele foi de 1000 para 800. O bom é que o slime tá começando a se transformar. E pelo andar da carruagem vai sair algo bom daí, hein? A turma já começou a ficar impressionada. E por incrível que pareça, o Protinha também. O slime se tornou um slime demonizado de nível 3. O Protinha dá a ordem pro slime atacar o alvo. Obedecendo seu mestre, ele se joga pra trás. E em seguida se atira com toda a velocidade pra frente. Ele acerta direto no meio do marcador. E dessa vez ele marca 120 pontos. Ninguém acredita nisso, inclusive o professor. Na verdade, quando foi que esse professor chegou? Não era pra ser o de roupa escura? Bom, o pai de família também não tá acreditando nisso. Como é que o inútil, feito prota, conseguiu marcar 120 pontos? Até o Fang Shangwon, que é considerado o deus da guerra, fez 101. Claro que isso bem no começo. Então ele fala que o Protinha só pode ter roubado. Não tem como, o moleque é um trapaceiro. O Prota tenta se defender. Ele diz que não fez nada, apenas usou sua habilidade no slime. O professor diz que os alunos até que têm razão. Enquanto o professor se aproxima, o Prota diz que não trapaceou. O professor apenas ignora e vai em direção à máquina. Se repararem bem, a máquina agora tá quebrada. O professor para pra pensar um pouco e finalmente chega numa conclusão. Ele diz pra todo mundo que a máquina tava com defeito. O Lee Chan-hao realmente não trapaceou. Sim, rapaziada, o nome do garoto não é Lin Tian, é Lin Chan-hao. É porque a rapaziada da tradução simplesmente não botou o hífen. Aí eu não sabia, né? Complicaram minha vida. O pai de 5 crianças fala que só pode ter sido isso. Claro que a máquina quebrou. Como aquele perdedor faria tanto ponto? Sendo assim, eles comentam que o Proto deve ter uma nota de 9 pontos, já que foi a nota que ele tirou antes. Tenho pra mim que essa nota inicial provavelmente é bem importante. Deve definir o seu início de carreira, é por isso que eles querem que o Prota fique com 9. Mas o professor diz que devido ao mau funcionamento da máquina, o resultado do Chan-hao foi anulado. Ele vai ter que repetir o teste. Por essa o Prota não esperava. O professor realmente vai dar outra chance pra ele? Isso realmente é bom, mas o resto dos alunos não estão nem um pouco contentes com isso. O professor só manda todo mundo calar a boca. Já chega, quem manda ali é ele. Como a máquina tá quebrada, os testes de hoje vão ser encerrados. Assim que a máquina estiver consertada, eles retornam. Um coadjuvante do coadjuvante até tava gritando, mas foi o pai de família dar uma olhada pra ele que rapidinho ele calou a boca. Se voltando pro Prota, ele diz que o novo teste não vai mudar nada. Um lixo sempre é um lixo. E uma galinha caipira nunca vai se tornar uma fênix. Sendo assim, ele chama seus parceiros pra ir pro Abismo Negro de nível 1. Isso é melhor do que perder tempo com o perdedor. O Prota pensa nessa história de Abismo Negro de nível 1. Ele se lembra que essa é uma dungeon para iniciante. Um ótimo lugar para testar seu novo slime demoníaco. O pessoal da manutenção finalmente chega até a máquina. Eles não entendem se aquilo ali realmente foi feito por um novo aluno. Com essa força tão grande, será que a escola tem um novo gênio? Falando em gênio, a cena retorna pro nosso garoto. Um velho chama por ele, dizendo que ele é um bom candidato para se tornar um invocador. O Prota diz que realmente, essa frase para ele já tá se tornando bem familiar. O velhinho diz que ali tem um cajado de invocador de primeira linha. Ele vende por apenas 300 mangos. Mas e aí, tá interessado? Claro que o Prota fica assustado com o valor. 300 de ouro por um pedaço de graveto? Isso é um roubo sem arma. O velhinho diz pra ele não falar isso. Ele só tá vendendo por 300 de ouro porque acha que o destino dele e o do menino estão entrelaçados. Se fosse qualquer outra pessoa, ele estaria vendendo por 1000. Na verdade, nem por isso. Olhando pro gravetinho, o Prota pensa que realmente o poder dentro dele tá vazando. Esse graveto aí não pode ser comum. Sendo assim, ele diz que tudo bem, ele vai levar o cajado. Mas claro que ele só vai fazer isso porque a classe dele é um cocô. Dificilmente ele vai entrar em alguma guilda. Então ele vai precisar comprar os equipamentos dele. O velhinho diz que tudo bem, é só 300 doletas. Olhando sua bolsa, o Prota percebe que só tem 92 de ouro. Será que o velhinho não faz um desconto?
Pegando o dinheiro, o velhinho diz que vai usar como entrada. 92 de ouro só vai garantir que ele não venda o cajado pra outra pessoa. Se o prota realmente quiser o cajado, ele deve ir até a parte mais profunda do abismo negro de nível 1. E de lá tem que trazer um tesouro pro velho. E o cajado é dele. Molinho, né? O prota pensa se não é tarde demais pra desistir. O velho sensei só responde que quando ele chegar no labirinto ele vai entender. Mas ao mesmo tempo ele mostra um papel. Pelo visto ele quer a impressão do prota. Esse papel vai servir pra selarem um acordo. O protinha até tenta dizer que isso parece um acordo forçado, mas o velho já conseguiu a impressão digital dele. É tarde demais. Já com a impressão ele manda o prota aí logo. Vai logo e volte rápido. É aí que alguém finalmente chama o velho. O nome desse safado é Fang, o ancião Fang. O professor pergunta o que ele tá fazendo ali. A máquina de teste quebrou, então por hoje eles vão parar. Mas o ancião Fang tá mais preocupado se o professor conhece aquele aluno. O professor diz que sim, aquele aluno pertence à turma dele. O nome do garoto é Tian Hao, só que ele acabou despertando a classe de invocador. O caminho dele com certeza vai ser muito difícil. O ancião concorda. De fato, o caminho dele a partir de agora vai ser muito difícil. Mas já na entrada do Abismo Negro de nível 1, a gente vê que finalmente o prota chegou. Observando alguns detalhes da masmorra, ele percebe que só dá pra entrar com um grupo de 3. Não vai rolar dele entrar sozinho, não. Mas dando uma olhada na classificação de limpeza do abismo, ele vê que em primeiro lugar tá um tal de Fang Shanshun. Se esse maluquinho ficar em primeiro lugar até o final do ranking mensal, ele vai ganhar uma recompensa muito boa. Por exemplo, dessa vez o prêmio é um peitoral. É um peitoral para iniciante? É, mas querendo ou não já ajuda. Pô, tem 20% de resistência mágica, mais 120 pontos de HP máximo, fora 30% de armadura. No nada, é qualquer coisa. Deu pra entender? Não, né? Bom, essa história de 120 pontos de HP máximo pro prota é bastante interessante. Eu não acho que seja muito, mas pra ele tá muito bom. Até diz que vale a pena competir, mas é aí que alguém começa a falar dele e dos seus 9 pontos feitos na máquina de teste. O prota percebe que são eles de novo. A gente vê os 3 patetas. O primeiro a gente já conhece, ele é o Tar. O gordinho do meio é o Conku e o outro do ladinho ali é o Navara. Tentando acabar com a gracinha do pessoal, o prota manda eles cuidarem da sua própria vida. Mas o pai de família comenta que para ele entrar ele vai precisar de um grupo de pelo menos 3 pessoas. Então quem ele acha que vai conseguir entrar primeiro? Só para fazer aleatórios. E em seguida, já com um grupo de 5, eles partem pra dungeon. Só que um dos garotos fica preocupado. Talvez ele e o outro novato não consigam acompanhar o grupo. Será que não vai acabar atrasando a galera? Eles vão ficar abaixo no rank. Mas é aí que um objeto sai da dungeon. Um não, né? Vários. A gente vê que é uma carcaça de ser humano. Claro que isso assusta os 2 coadjuvantes do coadjuvante na hora. O Navara avisa que é pra eles ficarem por perto, porque se ficarem pra trás é isso aí que vai acontecer. Mas parando de enrolação, eles finalmente partem pra dungeon. O protinha já sabe que isso aí não vai dar bom. Os 3 patetas são pessoas ruins. Aqueles 2 provavelmente não vão sobreviver na dungeon. Você até pode ressuscitar depois que falece, mas isso custa uma grana. Mas tudo bem, pra tentar encontrar o grupo, o prota exibe seu painel de sistema bem no alto. Um dos caras que tá perto fica impressionado. O garoto tem um talento rank S. Mas a galera ali de trás não se ilude com isso. Afinal, o protinha é um invocador. Não compensa fazer grupo com ele. Olhando pro meio da galera, ele vê uma linda e fortíssima garota no meio deles. Essa daí é a Li Shue, de classe Bardo. O único problema é que o talento dela é de rank E. Se ela fosse pelo menos de rank D, ela poderia aplicar melhorias excelentes. Mas infelizmente não é o caso dela. Mas a julgar pela aparência, provavelmente ela tá esperando ali há dias. Sendo assim, o protinha se aproxima perguntando se ela não quer formar uma equipe. A garota vê na hora que ele é um invocador de rank S. O protinha diz que quer competir no ranking, só que ninguém quer fazer time com ele. Será então que ela não toparia formar uma equipe? Coradinha e envergonhada, ela diz que tá dentro. O sistema avisa que o time foi formado com sucesso. O prota fala que quando eles estiverem lá dentro, ele vai focar em eliminar os monstros. Então ela só precisa se preocupar com a própria segurança. É aí que a garota fica impressionada. Será que ele tá preocupado com ela? Tá bom, chega de frescura. O prota precisa de mais uma pessoa. É aí que a gente começa a escutar um tal de Deusa King pra cá, um Deusa King pra lá. Quem é essa tal de Deusa King? A gente descobre que é a Su King. A classe dela é druida e o seu talento é de rank A. Todo mundo tá chamando ela pra fazer parte do time, enquanto grita Deusa King, Deusa King.
De longe, o Prota percebe que aquela ali é a beldade do campus, a King. Assim que passa, a Suking também identifica ele. Só que ela reconhece ele como sendo o último colocado da turma, o tal do Invocador. Chegando bem pertinho e encarando o Prota sem dizer nada, ela pensa que o Invocador é uma classe bem baixa. Será que presta se juntar com ele? É aí que, usando a sua arte da sedução, ela ordena que o Prota coloque ela no grupo. Sim, ela não pediu não, ela mandou. Ninguém entende nada. O porquê que ela quer fazer time logo com esse garoto? Claro que o Prota não tem chance de recusar, já que ela mandou. Mas eu não culpo. Eu faria esse acordo. É um acordo muito bom. Os coadjuvantes estão chorando. A deusa deles foi roubada por um porco, mas ela manda todo mundo calar a boca. Ela já escolheu um time. Agora é hora deles sumirem. Chamando a tropinha, ela fala pra todos irem logo pro abismo. Mas o Prota pede pra ela esperar. Por que ela quis tanto se juntar com o time deles? A garota diz que tá mirando na classificação. Infelizmente, ela precisa de 2 malas. Se ela conseguir levar esse mero time ao primeiro lugar, ninguém mais vai menosprezar ela. Não, beleza, ela falou o motivo. Mas precisava jogar na cara que eles são um lixo? Cadê a empatia, minha filha? Não que eles não sejam também, né? Mas, pô, vai devagar. Não precisa jogar na cara. A Li Shui pergunta se realmente vai só entrar os 3. Se acontecer alguma coisa mais perigosa lá dentro, com certeza eles estão ferrados. Mas tá bom, chega de conversa. Eles já estão dentro da dungeon, que por sinal tá muito frio. A temperatura condiz bem com o nome. O nome é Abismo do Vale do Frio. Eles estavam esperando o quê? Calor? A outra veio quase sem roupa também? Aí vocês não ajudam, né? O Prota fala que seu equipamento de proteção contra o frio, infelizmente não tá funcionando. A Bardo diz que tem uma ideia. Ela começa a lançar uma aura de resistência ao frio. O nível é baixo, mas ainda assim pode ajudar bastante. Em questão de segundos, a situação do grupo melhora na hora. O Protinha toma a dianteira e diz que se eles estão mirando na tabela de classificação, eles devem ser rápido. Mas é aí que logo à frente aparecem 2 bitelinhas de olhos vermelhos. De quem será, né? Eu achei que o mirrado do Prota ia ficar com medo, mas pela cara ele tá peitando. Esse aí é um lobo errante corrompido. A Suking fala que é só um lobo de nível baixo. Ele apareceu na hora perfeita para ela poder praticar. A Suking ativa sua forma bestial, o gato espiritual. O Prota fica surpreso que ela consegue se transformar em uma semi-besta. O sistema avisou a gente que ela era uma druida, mas acabou esquecendo de avisar o nosso garoto. Mas enfim, a Suking já tá partindo pra cima. E em poucos movimentos ela elimina o monstro. Foi mais rápido do que eu pensava. O Protinha repara que os ataques dela causam sangramento. Basicamente isso dá um dano contínuo. O couro e as presas do lobo são dropados. A Suking diz que isso vai ficar pra eles, já que o grupo melhorou a resistência ao frio. Esse papo de ficar devendo outros não é com ela. Então as dívidas estão pagas. A Li Shui diz que ela não precisava ser tão educada, mas agradece. Mas deixando o papo de lado, a Suking fala que eles devem continuar andando. Tem muita coisa pela frente. Tempo depois aparece mais 3 lobinhos. A Suking não perde tempo, lá vai ela pra cima de novo. Em poucos movimentos ela já levou mais 3. Só que tem um detalhe, lidar com 3 lobos de uma vez é um pouquinho demais. Porém não tem jeito, se ela quer atingir o primeiro da classificação é isso aí mesmo. A Li Shui repara que ela tá machucada e oferece uma cura. Só que a Suking responde que a magia dela é de muito baixo nível. Mal restaura a vida, é mais fácil ela guardar mana. Dito isso, ela puxa um pequeno frasquinho. Claro que é uma poçãozinha de cura. Vendo que não pôde ajudar, a Li Shui ficou um pouquinho triste, mas fazer o quê? Ela não ia conseguir ajudar mesmo. Seguindo o caminho depois de eliminar mais 3 monstros, a Suking pisa num círculo mágico. Nem precisa dizer que isso aí é um problemão, né? Lá vem uma tora do tamanho do mundo na direção dela. Por muito pouco ela escapa. Só que tem um detalhe, não é só a tora não. Junto vem o zumbi vagante corrompido. A tora na verdade é uma marreta. Diferente do lobo, que é classificação normal, esse zumbi já é nível elite. Fora que ele tá no nível 4. A Li Shui pergunta pro Proto por que aquela criatura apareceu. O garoto diz que provavelmente, depois de eliminar vários lobos, a criatura acabou se irritando. Falando na besta fera, lá vem ela com tudo pra cima da Suking. O ataque foi tão rápido que pegou ela desprevenida. E com essa porrada, a criatura joga ela pra longe. Daí pra frente, eu era uma vez Suking. A Li Shui pergunta o que eles vão fazer agora. Eles precisam ajudar a garota. E rápido, porque a criatura já tá se preparando. Com a sua pose de herói, o Protinha chama sua invocação. De novo, sobe aquela fumaceira danada. Mas o nosso querido slime demoníaco aparece. O pior é que eu gostei desse slime, cara. Eu achei ele maneirinho pra caramba. O Prota manda ele usar a habilidade Dança do Demônio.
É aí que em poucos passos ele chega até a criatura. Só que talvez seja tarde demais. O monstro já conseguiu acertar. A pergunta é, pegou na Suking ou não pegou? Levantando o porrete, o monstro percebe que não pegou não. O slimezinho já agarrou ela a tempo e trouxe na direção dos amigos. O Prota diz pra Lixuê tirar a Suking dali. Enquanto ela cura a garota, o Prota vai lidar com aquele cadáver. Falando em cadáver, lá vem um monstro na direção do grupo. Dessa vez, o Tianhao manda o slime usar a habilidade Cuspe Pegajoso. Na hora, a criatura salta pra cima do monstro. Tão rápido que já tá em cima. Só que é aí que ele começa a soltar umas partes dele. Seria esse o tal Cuspe Pegajoso? Bom, em seguida ele começa a disparar essas pequenas partes no monstro. O problema é que esse tal cuspe é corrosivo. Pra não tomar a porrada do monstro, o slime usa bem rápido a dança demoníaca. O Prota percebe que a defesa do monstro é bem alta. Eles estão causando apenas 50% do dano. Sendo assim, ele precisa arrumar outra maneira. Lembrando do ataque que tinha feito, ele percebe que pelo menos o cuspe realmente consegue derreter o corpo do monstro. É, Protinha, maneiro, você já pensou em alguma coisa. Mas anda logo, porque lá vem o monstro. Bora, infeliz, tu ainda tá pensando? Ele manda o slime usar a dança demoníaca para ir parar atrás do monstro. De lá, o slime tem que usar o cuspe corrosivo direto no tornozelo. Sem perder muito tempo, lá tá o slime atirando direto no tornozelo. Pela cara do monstro, eu acho que funcionou. É, funcionou sim. O bicho tá caído no chão. Pera. O que essa infeliz tá fazendo aí? O Prota não tinha falado pra essa infeliz recuar? O recuar dela é 2 passos, é? Mas pelo menos a cura tá funcionando. Finalmente, a Suking tá começando a acordar. Ela consegue ver que o Prota realmente é muito forte. Muito não, né? Mas ele é forte, O Protinha percebe que a defesa da parte de cima do monstro é mais forte do que a parte de baixo. Sendo assim, ele manda o slime só atacar a parte de baixo. E lá vai de novo o slime com seu cuspe corrosivo. Só que dessa vez ele não atira pouquinho não. O monstro tá quase coberto. Como último recurso, a criatura até tentou jogar o seu machado, mas também não funcionou. O sisteminha avisa que ele derrotou o zumbi. Com isso, ele ganhou 120 pontos de XP. Também obteve o martelo da criatura, 10 peles de lobo e 10 presas. Fora que também subiu pro nível 2. Isso tudo porque derrotou um único inimigo de nível superior. Imagina passar o dia fazendo isso. As meninas estão impressionadas, o Prota realmente é forte. Mas Suking não imaginava que um invocador poderia ser tão forte assim. Pra derrubar um monstro de elite sozinho, você não pode ser qualquer um. Não, tudo bem, o Prota tá forte, ele tá fortinho, mas ele também não tá isso tudo não, tá? Segura a bolinha aí que tu tá apaixonada. Se aproximando bem rápido, nosso atacante pergunta se a Suking tá bem. Envergonhada, ela diz que só tá com um pouco de ferimento. Ele não precisa se preocupar. A Lixuê fala que seu encanto de cura tá bem lento. Eles precisam descansar um pouco. Só que a Suking fala que negativo. Eles estão disputando o primeiro lugar da tabela. Eles não podem parar pra descansar. Tentando se levantar, ela até diz que consegue continuar lutando. Porém, pelos cambitos de galinha, eu acho que ela não vai aguentar muito tempo em pé não. Pegando a garota, o Prota comenta como é que ela vai competir na classificação se ela estiver morta. Como foi o Protinha que falou, a expressão na hora já muda. Ela diz que ele tem razão, é melhor descansar um pouco. O Protinha diz que com certeza tem uma caverna ali por perto. Dá pra passar a noite lá. Já nessa bendita dessa caverna, o Prota diz que as duas meninas podem descansar um pouco. O primeiro turno é dele. A Lixuê já avisa que tá muito cansada. Usar tanta magia deixou ela bem exausta. No segundo seguinte, ela já dormiu. Isso aí tá parecendo muito sono de CLT, aonde encosta dorme. É, eu já fiz muito isso. O Tianhao fala pra Suking também descansar. Ele vai dar uma olhadinha lá fora. Ela diz pra ele esperar um pouquinho. Ela precisa agradecer por ele ter salvo a vida dela. O Prota olha com uma carinha meio que desconfiada e ela pergunta o que foi. Ela não gosta de ficar devendo favor. Se virando, ela diz pra ele esquecer o que aconteceu. É melhor ela ir dormir. Saindo, o Prota fala que essa senhora doidinha tem a língua afiada, mas no fundo é honesta. Já do lado de fora, o Prota fala que subiu 3 níveis. Pois é, antes tinha aparecido 2, mas ele tá falando que subiu 3. Quem sou eu pra questionar? E realmente, se a gente for olhar o sistema, o miserável tá no nível 3. Sua vida de 800 foi pra 1200 e seu ataque de 12 foi pra 40. Fora que agora ele também pode ter mais uma invocação. Com esses 400 de XP adicional, ele consegue subir mais 4 vezes o nível do slime. Sem perder muito tempo, ele faz a transferência. E agora o nosso slimezinho tá no nível 7. De 120 de dano, agora ele tá dando 140. De brinde, ele ainda ganhou uma habilidade nova. Uma tal de ruptura.
O Prota avisa o Slime que eles vão testar essa nova habilidade. Na hora, o Slime demoníaco já salta pra frente. Em seguida, o Prota dá o comando: ativar a habilidade Ruptura. E simplesmente o Slime começa a se dividir? É sério isso? Teremos 2 Slimezinhos? Ih, pelo visto sim. O poder de ataque é o mesmo, mas a vida caiu pela metade. Fora que a agilidade e a defesa também caíram. Mas quanto tempo será que dura essa habilidadezinha? O sisteminha fala pra gente que ela dura 3 minutinhos. Isso deixa o Prota com raiva. 3 minutos dá pra fazer o quê, rapaz? Depende. 3 minutos pra muita gente é muita coisa. Parando de palhaçadinha, o Prota escuta um grito dentro da caverna. Se virando pra trás, ele se pergunta o que será que aconteceu. Essas pragas não estavam dormindo? Bem, é melhor ir correr pra ver o que aconteceu, né? Vai que é algo perigoso. Chegando lá, ele dá de cara com um monstro gigante. Ele manda o Slime ativar o cuspe pegajoso. Sim, é cuspe pegajoso, mas também é corrosivo. Seguindo a ordem, a criatura atira. Só que só causa 25 de dano. O Protinha fica bugado. Como assim? Isso foi todo o dano causado? O motivo é porque esse aí é um coelho da neve gigante. A criatura simplesmente tá no nível 8. As meninas sabem que não tem chance de vitória. São 6 níveis de diferença. Fora que a criatura é bem aterrorizante. Mas independente, isso aí é problema do Prota. A criatura não quer nem saber, o pau vai cantar. A Suking manda o Tchahal tomar cuidado. Mas não sei se vai funcionar não, rapaziada. Não tem cuidado nesse mundo que vai conseguir proteger ele daquela criatura. Mas enfim, o Slime começa a cuspir vários disparos. De 25 em 25 dá pra chegar em algum lugar. Essa criatura também não tem tanta vida assim. O problema é que ela é espertinha pra caramba. Foi só dar algumas giradas que os disparos mudaram de direção. E agora ele tá em cima do Slime. Com um chutão ele joga o Slime pra longe. E não para por aí, porque ele já tá em cima de novo. E dá-lhe mais um socão no meio do Slime. Meu amigo, daí em diante é um pega pra capar absurdo. É o Slime apanhando e o coelho batendo. Só fica nisso. O Prota manda o Slime recuar usando o cuspe pegajoso. Ele começa a correr deixando rastro pelo caminho. Só que o coelho não é burro, ele simplesmente começa a se esquivar da trilha. A Lixue comenta: que diabos é essa coisa? Por que ele é tão rápido? Só que a Suking fala que ele é um dos monstros mais complicados desse vale. Muitos já foram eliminados por ele. Só que eles nem passaram perto do território da criatura. Qual é o motivo dela estar atacando eles? A Lixue diz que o Slime não para de apanhar. Será que eles deveriam fazer alguma coisa? O Prota não responde, ele tá mais concentrado na mensagem do sistema. Galerinha, deu ruim. A dança do demônio foi interrompida. Vai ter que esperar um pouquinho até ela recarregar. O Prota manda o Slime recuar. Só que como é que recua com um coelho psicopata desse te enchendo de murro? Não dá, meu amigo, não dá não. Por algum motivo do além, a Lixue acha que é capaz e corre dizendo que vai ajudar. Eu quero é saber como. A infeliz joga uma pedra chamando pelo coelho. Só que tipo assim, eu acho que não foi uma ideia boa não. O que uma pedra ia resolver contra um coelho maluco desse? Não fique desesperada não. Você chamou e jogou a pedra, agora sustente. Você não tava chamando por ele? Pois então. Como último recurso, a garota começa a mexer na sua bolsa. Ela tira de lá uma cenoura. A estratégia até que é boa e inteligente, mas eu acho que não vai resolver. Minto, resolveu sim. O coelho se acalmou. Eles nem conseguem acreditar que esse tempo todo o único problema do coelho era a fome. Mas e aí, tem mais cenoura aí? Eu acho bom ter. Pelo visto tem sim, a Lixue começa a correr dizendo que o coelho tá vindo atrás dela. Mas pelo menos ela tem bastante cenoura. Só que claro, o Prota sabe que uma hora essas cenouras vão acabar. Eles precisam derrotar o coelho o mais rápido possível. Então ele manda a Lixue jogar a bolsa pra Suking. Só que a Suking fica tipo assim: Você tem certeza? Pra mim? O que eu tenho a ver com essa história? Só que já é tarde demais. A bolsa já tá na mão dela. Se transformando, ela pergunta pro Tchahal o que ele quer fazer. No seu modo fera, ela começa a desviar do coelho. O Prota diz que não é óbvio o que ele quer fazer. Ele vai mandar o coelho pro além. Só que eu duvido muito. Esse coelho é rápido pra caramba. Ele já tá em cima da Suking de novo. O Tchahal fala pra Suking levar ele pro paredão. É aí que a garota finalmente entende o plano. Sem pensar muito, ela começa a correr em direção à parede. E claro, o coelho tá atrás dela, a todo vapor. Só que tipo assim, ela não vai ficar cercada? Seria realmente uma boa ideia? No último segundo, ela desvia e o coelho dá de cara com a parede. Pra piorar, ainda tomou umas pedradas na cabeça. O Prota fala que agora é a hora do Slime brilhar. Vai lá, maldito, vai fazer teu trabalho. O Slime começa a disparar as partes corrosivas. E o Protinha tá achando isso perfeito. O coelho caiu na armadilha. Ele manda o Slime usar a ruptura junto com o cuspe pegajoso. Coelhinho, você arrumou uma bagunça bem arrumada, viu, meu amigo? A sua cara até pode ser de psicopata, mas a do Slime também é.
A porradaria se inicia e o coelho começa a perder muita vida. Apesar de ser bem forte, ele tem por ali uns 800, 700 de vida. Então não é muito. De 50 em 50, o Prota acabou derrotando ele. O bom é que dessa vez gerou 200 de XP. Pelo visto, o garoto não tá tão satisfeito. Eles penaram pra derrotar o coelho. O problema também é que as habilidades do slime é tudo em área. Quando o inimigo é um só, acaba dificultando bastante as coisas. Deixando os pensamentos de lado, a Tsukigi tá bem irritada com o Prota. Querendo ou não, ele usou ela de isca. Ele pede desculpa. Querendo ou não, ela era a única rápida o suficiente pra desviar do coelho. Falando em coelho, ela se lembra que tudo é culpa da Li Xue. Se ela não tivesse trago essas malditas dessas cenouras, isso não teria acontecido. A Li Xue ia começar a guardar suas cenouras, mas o Prota pede pra ela esperar um pouquinho. Eliminar um coelho das neves deu pra eles 200 de experiência. Foi o maior valor que eles conseguiram até agora. Se eles conseguirem atrair mais, vão acabar upando mais rápido. Fora que para completar o abismo congelado, eles precisam derrotar o chefe que tá no nível 10. Para isso, o time todo precisa estar no mínimo no nível 4. Só que atualmente o Protinha tá no 13 e elas estão no 2. Precisaria mais ou menos aí de 5 coelhos para eles conseguirem chegar no nível. A Li Xue comenta que eles mal conseguiram derrotar um, como é que eles vão enfrentar mais? O Prota diz pra ela ficar tranquila. Da última vez eles eram a presa, mas dessa vez eles vão ser os caçadores. A Tsukigi diz logo que tá dentro. Como ela tá mirando no topo, ela não pode demorar muito. É aí então que o plano começa. A armadilha já tá montada e o primeiro otário já tá chegando. Os 3 patetas estão escondidos atrás da pedra, só esperando o coelho se aproximar. E assim que ele se aproxima, os 3 pulam pra cima. 3 horas depois dessa brincadeira, a gente vê que tem vários coelhos derrotados. Finalmente, as 2 meninas chegaram no nível 4 e o Prota agora tá no nível 5. A tela do sistema avisa que eles já estão há 5 horas dentro do abismo. As meninas estão impressionadas. Com só 5 horas, elas já estão no nível 4. Aquele tal de Fang, o deus da guerra, concluiu a masmorra em 8, então elas estão bem pra caramba. E só pra deixar claro, a primeira posição do rank é desse tal deus da guerra. A Li Xue fala que se eles continuarem assim, dá pra bater o recorde. Mas a Tsukigi avisa que não vai ser tão fácil. O chefe não vai entregar a vitória de bandeja. O Prota diz que é exatamente isso. Segundo o guia, o chefe é o líder zumbi errante. Ele comanda lobos corrompidos e mais zumbis errantes. A luta contra eles vai durar minimamente aí 2 horas. Escutando isso, a Li Xue pergunta então o que eles vão fazer agora. A Tsukigi se vira, dizendo que agora eles vão descansar, pelo menos 30 minutinhos. Nesse tempo de descanso, o Prota aproveita para sacrificar um pouco mais de vida. O problema é que o ganho de HP tá diminuindo conforme ele vai subindo de nível. Mas só para deixar claro para vocês, o invocado não só sobe de nível quando o Prota doa vida, ele upa derrotando monstros também. Sacrificar a vida é um jeito de upar ele mais rápido. Pelo menos era isso que dizia lá no início da obra. Mas até então a gente só tá vendo ele upar conforme o Prota dá vida. Só que isso aí tá errado, hein? Não tá valendo a pena. Fora que dessa vez, mesmo subindo 2 níveis, o Slime não ganhou habilidade 9 e também nem upou tanto. Como eu disse, não tá compensando. O Prota só tá rezando pra que o chefe não seja um pesadelo. Senão, acabou pra eles ali. Mas é aí que uma explosão acontece do lado de fora. Na hora, os 3 tomam um susto, mas correm pra ver o que é. Chegando lá, eles veem um Pegasus. O Protinha não entende muito bem o que é aquilo. O sistema explica que é um chefe oculto. E na verdade não é um Pegasus, é um unicórnio. Só que esse aí tem bastante vida. 1500 para ser mais exato. O Protinha não consegue nem acreditar que é um unicórnio de verdade. Mas também ele tá contente porque tropeçou no chefe oculto, mesmo ele sendo mais forte que o chefe normal da dungeon. Os olhos do unicórnio começam a brilhar do nada. E pelo visto ele encantou o Protinha. O moleque começa a dizer que coisa mais linda enquanto caminha. Só que ele tá caminhando direto pra um abismo. Cara, cadê as meninas? Ninguém vai ajudar ele, não? A sorte foi o nosso slimezinho. Ele deu um mordidão no calcanhar do Prota. Mesmo reclamando, o moleque acordou, mas não entende o porquê o slime mordeu ele. É, Protinha, você vai saber quando olhar pra frente. Só que olhando pra frente, ele percebe que as garotas também estão hipnotizadas. Tão lelezinha da cabeça falando que coisa linda. Só que tipo assim, elas já estão prestes a cair, sabe? É bom ajudar elas logo. Com a ajuda do slime, o Prota consegue pegar as 2 garotas a tempo. Pra fugir do encantamento, ele se esconde atrás da pedra. A Suyang percebe que é um chefe oculto, só não entende o porquê ele apareceu. Não era pra ser o líder zumbi? Bom, o unicórnio é o guardião da vida. Talvez ele tenha aparecido porque eles eliminaram um coelho demais. A Li Xue comenta que antes eles eliminaram vários mortos-vivos. Então o certo mesmo é aparecer o chefe normal. Nada de potoque-potoque com chifre na cabeça.
A Suyang diz que realmente eles já eliminaram vários mini-chefes. Só tá faltando o líder zumbi pra eles concluírem a masmorra. Mas agora, com esse chefe oculto, a situação não tá nada boa. O status dele é muito mais alto. Não é só aquela pequena diferençazinha, é realmente algo grotesco. Então, provavelmente, eles vão ser dizimados. A Li Shui, chorando, diz que não quer morrer ali. Será que não tem pra onde fugir? O Protinha fala que fugir não vai ser uma opção. Depois de eliminar tantos coelhos da neve, eles já foram marcados. A Li Shui então fala que agora eles estão ferrados. Mas calma, flocos de neve. Graças à forma que eles estão lidando, com a metade do tempo eles quase concluíram a masmorra. Agora, basicamente, só falta derrotar o chefe. Então dá pra pegar o top 1. Antes, eles só precisam eliminar aquele chefe oculto. Ele mesmo vai fazer questão de não deixar nenhuma das duas se machucar. Se levantando, a Suking fala que realmente é só um unicórnio. Claramente, isso não vai assustar ela. Vendo a motivação da galera, Li Shui também levanta. Então que comece os jogos. O time percebe que a criatura achou eles de novo atrás da pedra. E dessa vez ele tá ativando a habilidade investida com o chifre. E lá vem ele com tudo. Percebendo o ataque, o Tianhao manda todo mundo se espalhar. E o impacto é gigante. Realmente, se eles tivessem ficado atrás da pedra, não teria dado muito certo. E em um ataque, esse infeliz ia ter levado os 3. Dessa vez, a criatura ativa a melodia purificadora. É um barulho desgranhento. O Prota na hora grita pra Li Shui pra ver se ela consegue fazer alguma coisa. Na hora, a garota começa a ativar vários encantos. Ela ativa resistência, purificação, canção de ninar, enfraquecimento, bônus de dano. O que tem ela tá mandando. Claro que isso deixa a criatura bem irritada. Dessa vez ela ativa a habilidade pisada bestial e vai direto pra cima da Li Shui. Ela foi esperta, focou no membro mais fraco do time. Só que antes de acertar, a Suking já chegou. E pelo visto ela vai dar uma joelhada. Vixe, é isso mesmo, deu uma joelhada direto na garganta do animal. Ainda debochou, mandando potoque vir pra cima. Pelo visto, a criatura pegou ar. Com raiva, o seu alvo muda. Vindo em alta velocidade, ela quase acerta a Suking. E a garota percebe que realmente um chefe oculto tem uma velocidade surpreendente. Mas um pouquinho ela já não estaria mais viva. Tá beleza, agora basicamente ela tá no ar, mas a criatura também não é besta. Aproveitando o intervalo que ela não consegue se movimentar, a criatura ataca outra vez. Percebendo essa movimentação, o Prota grita pra Suking tomar cuidado. Nossa, mas é tarde demais. Pelo menos o unicórnio não acertou em nada de importante, né? Vamos concordar. Assim que a Suking cai no chão, a Li Shui já chega pra ajudar. Isso porque o Prota falou que não ia deixar nenhuma das duas se machucar. Imagina se ele não tivesse falado nada. Bom, pelo menos agora ele tá irritado. Diz ele que é hora de começar. É, né, maldito? Depois que a garota se machucou, tu vai começar, né? Mas enfim, ele invoca de novo o slime demoníaco. Percebendo a presença do slime, o unicórnio já se vira. Só que o slime já tá no ar. E lá vai ele mais uma vez atirar o cuspe corrosivo. Por incrível que pareça, as garotas percebem que realmente está sendo eficiente. Só que o Prota comenta que os unicórnios têm medo de ataques com atributos nas trevas. Então ele já esperava pelo resultado bom. Só não imaginou que o slime ia conseguir colocar tanta pressão. Sendo assim, ele manda o slime continuar atacando. E o unicórnio realmente está sofrendo muita pressão. Tanto ao ponto que ele começa a recuar. Recuar não, fugir. Ele realmente não tancou. Mas é claro que o Protinha não vai dar a chance dele escapar. Ele manda o slime usar a habilidade corrosiva e o sacrifício demoníaco. O slime começa a fazer uns movimentos meio doido, mas pelo menos se lança na direção do unicórnio. Com poucos movimentos ele consegue alcançar a criatura. Até dar um oizinho, mas só para não perder o costume, ele diz que vai dar só mais um pouquinho de banho. Sabe aquele banho que tira qualquer sujeira? Então, esse mesmo. Com esse trabalho do slime, finalmente o unicórnio é derrotado. Mentira, o infeliz tá em pé de novo. Eu achei que ele tinha ido de Vasco, mas ele não foi não. Pra piorar, lá vai ele ativando aquela habilidade infernal. Só que dessa vez ninguém é burro. Todo mundo já tampa o ouvido antes. Só que junto com isso, o unicórnio vem com tudo pra dar uma chifrada. O Protinha manda o slime usar a ruptura. Ih, mas é tarde demais. Só que não, porque o slime usou a ruptura bem na hora. Se o ataque de um já tava ruim, imagine agora o de 2. Sem muita opção, o unicórnio usa a habilidade atropelar. Isso deixa o Protinha um pouco apreensivo. O motivo é porque ele só tem 3 minutos de ruptura. Um dos slime começa a ser pisoteado, mas o outro já tá lá em cima. Dessa vez ele vai tentar uma tática um pouquinho diferente. Ao invés de ficar igual um lerdão atirando, por que não se jogar completamente em cima do unicórnio? Pela linguinha pra fora eu posso dizer que o ataque tá funcionando. O sistema avisa que devido aos danos fatais, o unicórnio entrou em modo berserker.
O Protinha percebe que isso não é nada bom. Ele manda o slime recuar. A partir de agora, esse unicórnio vai ficar doidinho da cabeça. Aí o unicórnio olha pro Prota, o Prota olha pro unicórnio e fica só nisso mesmo, porque o unicórnio não faz nada. Cadê o ataque lá, brabão, o berserker? Cadê, meu amigo? Pelo visto não teve, mas algo chamou a atenção do Prota. O sangue da criatura tá começando a fazer pequenos matinhos crescerem. A Suking pergunta o que o Tianhao tá fazendo, por que ele não acaba com isso logo? O Prota manda as duas esperarem, mas a outra sem noção diz que vai também. Até agora não fizeram nada, mas agora elas querem fazer alguma coisa. Ah, essas mulheres, o que uma falta de uma pia não faz? Tô brincando, tô brincando, hein? Pelo amor de Deus, não me batam não. O Protinha só observa, porque sabe que é tarde demais. A Suking praticamente já finalizou o monstro. Agora ele tá tombado, mas também tá chorando? O Prota manda a Suking recuar agora. Mas ela tá lá toda besta, percebendo que a criatura realmente tá chorando. Só que é nesse momento que uma grande energia mágica começa a ir em direção ao céu. O barulho da explosão de energia é tão intenso que pega os três de uma vez só. Junto com isso, tudo começa a desmoronar. E o pior é que um grande pedregulho tá vindo direto no Prota. Eu achei que ele ia desviar, mas na verdade ele manda o slime engolir. E o slime coloca tudo dentro da boca. Lá ele... Bom, pelo menos foi eficiente. Ele não só engoliu a pedra, como quase desfez ela toda. O problema é que deve estar vindo pelo menos umas 40 dessa. O Prota manda a Li Shui pra perto dele rápido. A não ser que ela queira ficar ali de F. A mesma coisa vale pra Suking. A diferença é que ela é mais eficiente, né? Então ela consegue quebrar algumas pedras. E quando elas são grandes demais, ela simplesmente desvia. Chegando até o Prota, ela pergunta o que tá acontecendo. Por que tá tudo desmoronando? Ele diz que o chefe dessa área foi eliminado. Então a magia começa a se dissipar. Só que nesse momento, mais uma vez ele olha com aquela cara de tapado. Pelo visto já vem mais um problema. Tem uma pedra indo direto pro unicórnio. O Tianhao manda o slime usar a ruptura e proteger o unicórnio. Eu só não vejo muito sentido nisso. O unicórnio não foi derrotado? Não já foi pra cova dos pés junto? Ou foi outro chefe da área que foi derrotado? Tem isso também, né? Mas enfim, o slime se divide. Ao invés de parar direto no unicórnio, ele vai direto na pedra. Assim ele começa a consumir ela toda. E o unicórnio permanece intacto. Intacto é uma palavra muito forte, mas ele se mantém vivo. Pelo menos é isso que a gente acredita, né? Já que o Prota mandou proteger. Só pra garantir que nenhum objeto acerte o unicórnio, o slime cria uma bolha ao redor da criatura. Só não adianta muito, porque a criatura já tá no seu fim. Pelo menos a gente tem uma notícia boa. O terremoto finalmente parou. O Protinha chama o grupo pra dar uma olhada no unicórnio. Surpresa, a Suking pergunta como isso aconteceu. O Prota diz que o sangue da criatura tem propriedades curativas. A terra começou a se curar quando entrou em contato com o sangue. Baixinho, ele pede pro unicórnio começar a se levantar. Só que assim que ele levanta, a Suking fala pra passar logo a faca, só pra garantir. Mas o Protinha fala pra ela esperar. Ela pergunta, como assim? Passa logo a faca aí, homem. A Li Shui também fala pra esperar, tem alguma coisa errada com esse unicórnio. É claro que ele tá tentando fazer alguma coisa. O Protinha só não entendeu direito o que é. É aí que o unicórnio cai de novo, mas dessa vez dando um grito. Só que, claro, esse grito pegou todo mundo de surpresa. As garotas simplesmente pularam pra trás. A Suking fala que eles já esperaram demais, é melhor passar a faca. O Protinha pede pra ela esperar só mais um pouco. Só que ela fala que eles já esperaram demais. Já chega de esperar, homem, acaba com isso logo. É aí que de novo a criatura começa a cuspir sangue. Pô, mas esse unicórnio também não ajuda, hein? Vá, meu amigo, vá, termine com isso logo. Ih, mas aparentemente tem alguma coisa dentro da barriga dela. A gente vê um pequeno chifrezinho. Bom, um chifre saindo de dentro da barriga de um unicórnio não pode ser outra coisa. Só pode ser um unicórniozinho. A Suking não entende o porquê tem outro unicórnio. Só pra garantir é melhor passar a faca nesse aí também. Assim não tem nenhum risco. O Protinha entra na frente pedindo pra ela esperar um pouco. O problema é que ela já tava vindo com a garra. Pelo sangue caindo no unicórnio, eu acho que o Protinha tomou uma. Gritando, a Suking pergunta o que ele acha que tá fazendo. Mas é aí que o sistema anuncia que um contrato foi estabelecido. De graça um unicórniozinho, ô mamãozada. A criatura simplesmente começa a sumir e por alguma razão vai em direção à testa do Prota. Bom, o sistema mostra as características do monstro. Como ele ainda é um bebê, ele não tem nada. 2 de defesa, 15 de ataque, 100 de agilidade, 2 habilidades e tá no nível 1. Mas pelo menos agora é do Prota. Ele já esperava que a criatura nesse início fosse realmente fraca. Mas de graça, né, meu amigo? Quem vai recusar? Se vocês forem parar pra pensar, o slime no início também era um cocô. Mas parando pra pensar, será que dá pra transformar um unicórnio em um unicórnio demoníaco?
Fora do subconsciente do Prota, as meninas perguntam o que tá acontecendo. Cadê o bendito do unicórnio? Mas é aí que o unicórnio mãe começa a brilhar. Junto com esse brilho, o chão começa a se desfazer. A Suking começa a puxar a Li Xue e pergunta por que o Prota ainda tá parado. Mas ele tá dizendo pra mãe unicórnio que o filho dela tá com ele. Com toda certeza ele vai cuidar bem do pequeno. Dito isso, a criatura começa a se desfazer. E o sistema fala que o Prota derrotou o unicórnio do abismo. Ele recebeu o chifre do unicórnio, que é algo forjável. Ele também recebeu a crina do unicórnio. Isso aí eu já não faço ideia. Ele recebeu o sangue, que é algo venenoso, e também um baú de conclusão da masmorra. Só que o Prota tá sendo burro pra caramba. Ele tá concentrado no sistema, que tá falando que ele concluiu o recorde da masmorra. Agora tá sendo atualizado. Só que era pra ele dar atenção pra isso depois. O animal se esqueceu que o chão tá se desfazendo. E agora nem se ele quiser ele vai conseguir correr. O único destino que resta é cair. Lutou pra caramba, fez tudo isso pra no final perder. Ah, bicho burro. As meninas preocupadas até gritam por ele. Mas já é tarde demais pro nosso garoto. A sorte dele é o sistema. O maldito pergunta se ele deseja sair. Pelo menos essa burrice ele não vai cometer, né? Ele aperta que sim. É aí que ele começa a se desfazer. E claro, as garotas também. Mas já do lado de fora, a Li Xue respira bem mais aliviada. Ela jurava que dessa vez ela ia conhecer Jesus pessoalmente. Logo em seguida, o Chan Hao aparece. Mas adivinha quem tá vindo dar uma bronca nele? O garoto até tenta pedir calma, mas eu não sei se vai dar certo. O pessoal do lado de fora fala que o placar atualizou. Um novo nome vai entrar na lista. Mas claro que ninguém sabe a posição. Um coadjuvante fala que alguém tá saindo da masmorra. Provavelmente é o time que entrou na lista. Mas é aí que outro comenta que o grupo do Prota acabou de sair também. Será que não foram eles que quebraram o recorde? No encapuzado pergunta se o moleque é burro. O time simplesmente desistiu. Eles não saíram por vontade própria, eles foram forçados. Escutando isso na hora, Suking quer partir pra cima do cara. Mas claro que a Li Xue não ia deixar. É aí que o outro time realmente sai da masmorra. E a gente vê que é os 3 trapalhões. Já dá pra saber que aí vem confusão. Assim que o pai de família sai, ele vê de cara que o Prota também saiu. Ele comenta que realmente é impressionante. Ele não imaginou que um perdedor igual o Prota ia conseguir sair. Será que ele foi teletransportado à força? Mas reparem bem, galerinha. Os 3 realmente saíram, mas cadê os outros 2? Pois é, no final das contas o Prota tava certo. Os outros 2 não iam sobreviver. Não com esses 3 tapados. Se voltando pra Suking, ele pergunta se ela não é aquela garota bonita da escola. O que ela tá fazendo junto com o fracassado? Mas a Suking só manda ele cair fora. Rala, 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 rala. O Navara fala que ela é muito sem vergonha, mas o Hongdong manda ele voltar na hora. Provavelmente porque a Suking é de alguma família importante. Isso pelo menos é o que eu chuto. Com certeza qualquer uma ela não é. O pai de família pergunta pro Chan Han se finalmente ele viu a diferença entre eles. Mas o Prota só dá um sorrisinho. Ele manda o Wang Dong abrir os olhos claramente. Aí ele vai ver a real diferença. Vixe, isso deixa o pai de família bem estressadinho. Porém, o sistema avisa que foi atualizado. O primeiro lugar do ranking é do Li Chan Hao. Confesso que é um pouco injusto, né? Porque ele não fez isso tudo sozinho. O certo era botar time do Li Chan Hao, mas só colocaram o nome do Prota mesmo. O Konkui, o Navara, não consegue acreditar que o Prota tá em primeiro lugar. Rapidinho, o pai de família vai tirando a mão. O pessoal comenta que o primeiro lugar, que era do Fang, o tal deus da guerra, foi tomado. Ele já estava no primeiro lugar faz 3 anos. De novo, Navara fala que o Prota trapaceou. Só pode ter sido isso. Esse lixo já fez isso uma vez na escola. Então fez isso no ranking também. Eu não sei o que me impressiona mais. O argumento do Navara ou os idiotas acreditando. Mas alguém chama todo mundo de ignorantes. Aquilo ali é um ranking de masmorra. Não tem como alguém chegar assim e trapacear. O Navara pergunta quem se atreve a questionar ele. Mas logo em seguida ele cala a boca. Pelo visto, o pessoalzinho que tá chegando não é pouca coisa não. Eles vão do nível 7 ao 9. E nesse grupo tem de tudo. Tem bárbaro, tem sacerdote, tem mago, tem assassino, tem espadachim. O grupo tá completinho. O pessoal comenta que aqueles são os irmãos Muhong e seu time. Só que pelo visto esses irmãos Muhong também tem uma guilda, a guilda Muhong. Fora que os 2 têm títulos profissionais. Isso não é algo fácil de se conseguir. Mas por que eles vieram pra ali?
Diferente dos amadores, membros de guildas profissionais entram no abismo por portais designados. Só quando o grupo não tá formado que eles vêm até esses portais de amadores. Só que não é o caso deles. O grupo já tá completinho. O pai de família tenta se apresentar pra senhorita Muhong. Ele diz ser um paladino de rank C, mas é completamente ignorado. O Navara pergunta como é que ela ousa ignorar o seu irmão. Ele é um paladino, mas ela só se vira dizendo que é triste ele ser um paladino. Uma pessoa lixo assim? Eita, que o Navara tá corajoso. Ele pega a Navarinha e pergunta o que ela disse, mas o seu irmão só manda ele parar. O Andong diz que tudo bem, a senhorita pode até desprezar ele, mas ele deixa logo avisado. O Prota é um lixo. Com certeza usou um truque para chegar no topo. Se virando pro Prota, ele fala que o garoto teve sorte dessa vez. Mas a próxima ele vai mostrar o que é força de verdade. A Surking comenta que finalmente eles foram embora. Povo pra gostar de falar, meu amigo. O Lourinho fala que o Prota deve ser o tal do Chan Hao, aquele que quebrou o recorde do ranking. O nome dele é Muhong Yu. Sim, o Muhong Yu da família Muhong. Ô, criatividade. Vale minha Nossa Senhora. A senhorita Muhong, que é a irmã dele, pergunta se o Prota não vai cumprimentar o seu irmão. O Muhong Yu fala pra Xie Xue se acalmar. Quebrando o seu nervosismo, o Prota fala olá. Sim, ele só sabe falar isso. Mas é aí que alguém agarra o seu braço. A Suking pergunta se ele tá cego. O Lourinho não tá vendo que o Prota tá com ela? O Muhong Yu fala que só tá falando com o Prota. Então, por favor, será que dá pra ela vazar? A Suking pergunta pro Lourinho se ele acha que pode levar o Chan Hao. Mas enfim, eles não estão ali pra perder tempo, então eles vão saindo. Entrando na frente, a senhorita Muhong também fala que não tá ali pra perder tempo. Eles só querem o Prota. O pessoal não acredita no que tá acontecendo. A guilda Muhong tá ali pra roubar o invocador? Claro que a Suking fala que de jeito nenhum. Ela pensa que não pode deixar que leve um Prota. Senão a classificação do rank dela simplesmente vai ser apagada. O resto do time se aproxima, mandando a Suking se afastar. Eles vão levar o Prota hoje. Os coadjuvantes que estão assistindo ali perto falam que realmente não vale a pena, é melhor aceitar. Eles têm 2 rank A e 3 rank B. A Xie Xue fala que o Prota não vai aceitar, vai. A Suking se vira e diz que se ele ousar... ele não vai viver pra contar a história de amanhã. O Muhong Yu fala que quem tem que escolher isso é o Prota. Ele, o Cavaleiro Dourado, convida o Chan Hao a se juntar à equipe. Assim que ele fala isso, uma tela do sistema aparece. O Prota vai aceitar o convite ou não vai? A Suking diz que o Prota não precisa dizer nada. Ela já falou que ele não vai. Mas o Prota só responde claro. Mas tipo assim, Prota, claro o quê? Até as meninas ficam em dúvida. Mas sorrindo, ele só diz que, claro, aparentemente ele tá confirmando que vai. Isso deixa a Suking bem irritada. Não só ela, como a Xie Xue. O Muhong Yu fala que a escolha do Prota foi bem inteligente. Agora ele só precisa aceitar o convite da equipe. Ele falou claro, mas também não aceitou ainda. A Suking, que tá sendo segurada, fala pra ele não aceitar. O problema é que a proposta do Muhong Yu realmente é muito boa. Querendo ou não, ele seria beneficiado nisso tudo. Só que o Protinha aperta que não. Pois é, isso surpreende todo mundo. Principalmente a senhorita Muhong. O Prota pede calma. Ele vai entrar no time deles, mas só se concordarem com algumas condições. A senhorita Muhong fala que eles já estão deixando o invocador entrar. Ele já deveria ser grato. O Prota diz que se não tem negociação, tudo bem. É só esquecer. O Muhong Yu pede pra ele esperar e pergunta quais são as exigências. O Protinha diz que é simples, são pequenas condições. Primeiro, depois de entrar no Abismo Negro, todo mundo segue as ordens dele. Segundo, ninguém rouba XP sem autorização. E o terceiro é que todo o loot é dele. Claro que isso deixa todo o time irritado. O Prota pergunta o que eles vão fazer. Se aceitarem as condições, ele entra no time na hora. O time fala pro capitão não aceitar de jeito nenhum. E sabe quem gosta disso? A Suking. Ela pergunta se eles não podem aceitar essas condições. Mas se não podem, tudo bem. É só chegarem no rank sozinhos. A garota achou o Prota bem audacioso. Desafiar a guilda Muhong em público? Tá com culhão, hein, amigo? Um dos membros já pede autorização para dar uma lição no Prota. Mas o líder manda todo mundo se acalmar. Já que o irmão Lin não tem intenção de formar uma equipe, não é necessário ficar provocando. O Protinha diz que não é nada. Ele só não suporta equipes que usam poder pra roubar de outras pessoas. Vale, minha Nossa Senhora, realmente o Protinha tá corajoso. Quero saber no que ele tá se garantindo. O Muhong Yu diz que ele é só o primeiro do ranking no Abismo do Inverno. Então é melhor ele parar de se achar demais. Tá comemorando muito cedo. Dito isso, eles dão as costas e se retiram. A Suking fala pra eles fazerem o mesmo. Agora é melhor se retirar.
Só que tem uma pessoa guardando bastante rancor do Prota. Pois é, a senhorita Muhong. Ela não tá com cara de que vai perdoar, não. O Prota comenta que se eles entrarem no abismo mais 2 vezes, com certeza vão conseguir chegar no nível 10. Mas é aí que do nada ele começa a sentir um calafrio. Vixe, as 2 meninas perguntando se ele realmente ia aceitar a oferta. O Prota pede pra elas se acalmarem. Deixa ele explicar. Pelos gritos do Prota, não teve tempo pra explicação. Depois de bater no menino, elas dizem que vão se retirar pra reabastecer. Elas vão encontrar o garoto ali de tarde. E realmente elas estão fazendo certo. Por agora é melhor se retirar. Eles só vão poder entrar de novo daqui a 1 hora e 23 minutos. Então tem tempo pra caramba. O Protinha, coitado, depois de tomar uma surra, finalmente se levanta. Diz ele que vai encontrar um lugar pra descansar até as garotas aparecerem. Com a experiência que ele ganhou depois de derrotar o unicórnio, permitiu que ele chegasse no nível 6. Fora que ele não testou as habilidades da sua nova invocação. Sendo assim, por que não chamar ela pra dar uma brincada, né? Rapaz, dessa vez a invocação tá tendo um brilho intenso. Só que como é que eu explico pra vocês isso aqui? O unicórnio simplesmente não apareceu. Brilhou, brilhou, brilhou e não deu nada. O Prota fica se perguntando, cadê minha invocação? O sistema já avisa logo que a invocação falhou. A criatura ainda não eclodiu. Mas o Prota manda logo o sistema começar a eclodir essa coisa. O sisteminha diz que beleza, só vai demorar 3 dias pra isso. Sem muito o que fazer, o Prota fala que tanto faz. Vai ter que esperar, não tem jeito. A única coisa que resta agora é olhar as recompensas. Sim, as recompensas. Lembra que ele ganhou um baú quando saiu da dungeon? Antes de ver essa bendita dessa recompensa, ele acaba recebendo um e-mail. Abrindo o e-mail, ele ganha o título de homem mais rápido. Eu só não sei se isso é bom. O cara ganhou o título de homem mais precoce. Tá certo isso? Deixa isso pra lá, deixa isso pra lá. Pelo menos ele ganhou mais um presente. O sistema avisa que quando ele abrir, ele vai ganhar algo aleatório do Abismo Negro. Só que pro Prota não tem essa, não tem conversa. Tá vindo de graça, meu amigo, não tem direito de reclamar. Até vacina a gente tá tomando. Quer dizer, não, nem tudo de graça a gente gosta de tomar, não. Retiro o que disse. Bom, frente a frente com seus 2 presentes, ele vai abrir o baú mais básico, que é o de conclusão da dungeon. Abrindo de cara, ele ganha uma armadura. Não é aquelas coisas, mas pelo menos dá mais 50 de HP e 1 de defesa. Ele também ganha 2 frascos de experiência pequenos. Total dá uns 100 de HP. Não é muito, mas também já é alguma coisa. Agora tá na hora de abrir o baú mais importante. Aquele que veio junto com o título de homem mais precoce. Não, tô brincando, não foi mais precoce. O mais rápido nem sempre é o mais precoce, nem sempre. Aí vocês já sabem como é que é, né? A história faz aquela tensão do caramba. Uma cena é o baú se abrindo, na outra é o Prota assustado. Isso tudo pra falar que ele ganhou um colar de grau prata, mas só dá pra ele 50 de magia, mais 10 de mental e resistência ao frio. Basicamente é isso. Ah, mas ele também ganhou um frasco de experiência e um frasco de recuperação. Mas o que importa pra ele é ganhar um equipamento de grau prata. Os graus existentes são 100 grau, bronze, prata, ouro, platina, diamante, esmeralda, lendário e deus. Mas pra ele, um de rank prata no início, tá bom pra caramba. Ele pede pro sistema equipar tudo. E logo é revertido com uma armadura braba. Chama o naipe do moleque, filho. Mas claro que isso aí não vai ficar aparecendo o tempo todo, né? Mas pelo menos ele sabe que tá de armadura. Fora o seu talento Rank S, agora ele também tem uma nova habilidade, o Totalmente Armado. Pra mim, talento e habilidade era a mesma coisa, né? Mas pelo visto, mostrando aqui no sistema, tá diferente. O bom é que agora ele também tem 2 pontos de habilidade. Como ele só tem uma, ele nem pensa muito. Vai tudo pra ela. Agora, a habilidade Totalmente Equipado tá no nível 3. Basicamente, agora o Prota consegue proteger a sua invocação. Ele duplica todos os atributos da entidade por 200 segundos. O Protinha tá sorridente. Zerar a dungeon agora vai ser bem mais fácil. Aproveitando, agora tá na hora de subir o slime de nível. Sacrificar mais 100 de vida pra ele upar uma vezinha só tá bom também, não precisa de muito dessa vez. Mas é aí que ele vê uma história de avanço de grau. É aí que ele começa a fuxicar o sistema todinho. Será que o slime vai ganhar uma nova habilidade? Por mais que ele mexeu bastante, ele não achou nenhuma descrição. Então não tem jeito, ele vai descobrir na marra mesmo. A sua vida que antes estava em 1100, agora tá em 500. Foi 600 de vida pra fazer essa desgraça, pá. Mas pelo estardalhaço, a brincadeira vai ser boa. Epa, por que eu tô vendo partes humanas? O que tá acontecendo com o slime? Vendo a situação bizarra, o Prota fica se perguntando que diacho é aquilo. O nosso querido e bravo slime se transformou numa linda garota? Linda também é muito forte, né? Não vou forçar. Mas, poxa, ficou bem bonito e legal. Pena que tá sem roupa, né? Isso acaba deixando o Prota um pouco constrangido. O moleque não sabe nem onde enfiar a cara. O garoto tenta até processar a situação, mas a única pergunta que vem na sua cabeça é: por que essa desgraçada não tá de roupa? Enquanto o Prota dá essa surtada, a gosminha vermelha fica lá se perguntando: ué,
qual é o problema, mas sem pensar duas vezes, ela se prepara e acaba pulando pra cima do prota. O impacto foi meio forte, né? Então o nosso garoto acaba caindo no chão. Só que, cortando essa cena, lá na Praça do Abismo Negro, a nossa Suking já tá perdendo a paciência. Ela pergunta onde tá o miserável do Lin. A Li Shue, que é um pouco mais sensata, diz que ela pode simplesmente checar a localização dele no painel de equipe. Ela acabou se esquecendo disso. Apesar de não querer muito, ela vai fazer porque tá com pressa. Abrindo o painel, ela percebe que o prota tá lá no meio da floresta. Mas é aí que vem o questionamento. O que o garoto tá fazendo lá? Mas tá certo, elas não vão ficar perdendo tempo. Se o miserável tá lá, então é pra lá que elas vão. De volta na floresta, a gente volta pra quando tava tendo aquela animação toda. Sim, quando o nosso slime raivoso pulou pra cima do prota. Mas agora vê se pode, né? Quem diria que aquele nosso slime ia virar uma mulher? Uma mulher potente ao ponto de deixar o prota nervoso, rapaz. Um moleque tá suando mais que tampa de marmita. Mas a criatura que não entende o porquê que ele tá agindo estranho, agarra nele como se fosse normal. Mas o prota, meu amigo, não vai ficar aturando isso por muito tempo. Ele levanta e tenta criar um pouco mais de espaço pessoal. Abrindo seu inventário do sistema, ele puxa uma espécie de blusa. Ele joga na slimezinho, pedindo pra que ela ponha aquilo. A criatura olha bem aquela roupa e não entende muito bem. E como não entende, não sabe muito bem o que é vestir. Então ela acaba colocando por dentro. Meio sem graça o prota falar que aquilo ali é pra usar, sabe? Pra evitar menos constrangimento, puxando a roupa de volta. Ele pede pra ela levantar os braços. Todo cuidadoso, ele já coloca a roupa nela. Mas também começa a se perguntar quando ele virou pai de um slime adolescente. Uma tela do sistema surge na frente dos dois, mostrando que a defesa dela aumentou um pouquinho. Pra ser mais exato, 0.1. O prota fica pensativo e até acha isso um pouco interessante. Na teoria, pelo que ele tá vendo, as criaturas invocadas podem usar equipamentos, pelo menos se tiver na forma humana. Curioso como só ele, o moleque decide dar uma conferida nos atributos do slime. No final das contas, a gente tem que lembrar que ele evoluiu. Analisando as telas, o prota percebe que ela ganhou duas novas habilidades. Agora ela tem a chuva ácida corrosiva forte. Na verdade, ela já até tinha chuva ácida, né? Mas agora subiu de nível e virou chuva ácida corrosiva forte. E também, enquanto isso, tem a outra habilidade, o braço demoníaco. Isso aí sim foi um bônus de evolução. O garoto acha as duas habilidades bem apelonas. Assim que tiver a chance. Claro que ele vai testar só pra ver como é. Enquanto isso, as duas garotas finalmente chegam na floresta. Elas só se perguntam por que o Lintião tá tão longe. Dando uma olhada no mapa, elas percebem que o prota tá um pouquinho só mais pra frente. Sendo assim, ela avisa pra Li Shue para as duas continuarem. O protinha tá logo à frente. Chegando mais perto e ficando escondido atrás da árvore, a nossa Su comemora, dizendo que finalmente encontrou o safado. Só que, da perspectiva delas, a cena é basicamente o prota abraçando a criatura vermelha por trás. O time, como sempre, é perfeito, né? Ô, maldição. A Li Shue, já sem fôlego, reclama que tá exausta e até pergunta se eles já chegaram. Mas, quando vê a cena, ela também simplesmente trava. A nossa querida platinada, sem pensar duas vezes, já começa a gritar, perguntando pro Lin o que ele acha que tá fazendo. O prota, na hora, toma um susto e pergunta o que elas vieram fazer ali. Rapaz, a Su só pergunta se ela atrapalhou algum momento especial. É aí que o prota percebe o que ela tá imaginando e congela. O garoto tenta pensar como é que ele vai conseguir explicar esse mal entendido gigantesco. Eu não queria dizer nada não, mas dá pra escutar da floresta toda o grito da Su. Ela tá dizendo, pervertido! Depois de um tempo, o prota já tá lá sentado e chorando. A Su reclama que não tinha como ela saber que aquilo era o slime evoluído. A culpa é toda dele de não ter explicado antes de apanhar. Revoltado com a situação, o prota responde que ela nem sequer deu chance dele se explicar. Ele nem conseguiu abrir a boca, minha amiga. Mas tá bom. Já de pé, o garoto tenta perguntar de novo o que elas estão fazendo ali. A nossa platinada diz que é óbvio, né? Já tá na hora deles se encontrarem. Senão, não teria como eles entrarem no Abismo Negro. O garoto pede desculpas, dizendo que tava descansando e acabou perdendo a noção de tempo. Mas, logo em seguida, uma nova janela do sistema aparece, perguntando se o prota confirma que quer entrar no Abismo Negro. Só que na cena seguinte, a gente acaba vendo o Mohong. E pelo visto, ele já fez um estrago dentro da masmorra. Um dos seus parceiros, um calvo, se aproxima perguntando pro chefe o que eles devem fazer agora. Um outro membro do grupo sugere que talvez seja melhor comprar o item. Sei lá, comprar de quem pegou. Isso vai custar uma fortuna, mas talvez ainda valha a pena. Do nada, o careca dá um tapão na nuca do bombado e chama ele de mula. A missão é secreta, lembra? Não é pra sair fofocando por aí. Um outro carinha que aparentemente é um mago, diz que provavelmente outra guilda chegou antes e pegou o que eles tanto queriam. A Xia Shui manda todo mundo calar a boca. Eles estão discutindo demais. Eles são idiotas ou o quê? Realmente, foi uma equipe independente que deve ter pego o item. E pra deixar explicado, essas tais equipes independentes são aquelas equipes que não fazem parte de uma guilda. Enquanto isso, de volta ao grupo do prota que eu achei que já tava dentro da masmorra, eles falam que talvez já tá na hora de entrar, já que tá todo mundo reunido. É melhor começar a brincadeira. Só que aí, a cena corta de volta pro lugar nevado. No caso, o lugar dos coelhos. Eu tô achando que isso aqui foi, na verdade,
verdade um erro de scan. Pois é, provavelmente colocaram a imagem no lugar errado. Mas tudo bem, né? A gente é bom contando a história, então a gente dá contexto pra tudo. Mas que fique avisado que o tempo tá um pouco embaralhado. Eu acho que isso aqui vai acontecer mais à frente, depois do Prota passar pela masmorra. A Xiao Xue avisa o seu irmão que todos os inimigos já foram limpos, mas o item que eles buscam ainda não deu as caras. O seu irmão começa a olhar pra sua espada, tá com uma cara de indignado e frustrado. Infelizmente o que ele tanto queria meio que não tá lá. Algum miserável realmente passou na frente deles. A sua irmã confirma isso. Com certeza alguém passou por ali antes. O chefe diz que já deu por hoje. Primeiro, eles vão reportar a situação e depois vão passar pro próximo passo. Cravando a sua espada no chão, ele ativa um portal e teleporta todo mundo pra fora. Só que é aí que a gente volta pro tempo real. O momento em que o Prota entrou na dungeon. No caso, entre aspas, no passado. A nossa platinada dá uma acelerada em todo mundo. Ela fala que dessa vez, realmente a gente precisa ser bem rápido. O Prota responde, sim, senhorita. Ele fica meio bolado com o jeito autoritário dela. Essa garota realmente é muito mandona. Mas fazer o que, né? Se ele discutir vai apanhar, então melhor ficar calado. Ele e o grupo acabam seguindo pela floresta. Só que é aí que eles dão de cara com o primeiro inimigo. O Prota não é bobo. Na hora ele consegue enxergar a criatura. Ele avisa que o monstro tá vindo. A Su diz que tá tudo bem. Pode deixar que esse aí ela mesmo cuida. Só que de repente a gente vê que é mais de um. Na verdade são 3 deles. 3 não, se contar direitinho, eu tô vendo 5. A Li Xue na hora se preocupa, porque eles estavam achando que era um lobo. Na verdade são 5. O Prota também acha a situação bem estranha. A quantidade de monstros do primeiro ponto simplesmente foi multiplicada por 5. Algo de errado não tá certo. A nossa querida garota lobo, na verdade, não se importa muito. Ela parte pra cima do mesmo jeito. A única coisa que ela pede é pra que a Li Xue comece a agir. A garota, entendendo o recado, já começa a fortalecer a sua amiga. A melodia da habilidade da garota chega no momento exato. Isso aumentou o dano dela e ajudou que ela finalizasse o primeiro. Logo em seguida, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. A gente tem que confessar que isso aí não foi nada pra ela. Realmente ela tem força suficiente, talvez até mesmo sem a habilidade da harpa. A garota até comenta que o dano que ela tá dando depois de subir de nível realmente ficou impressionante. É algo de se esperar de alguém que tem a classe focada em combate. O Prota fica lá, analisando a situação. Por mais que ela lidou de forma tranquila, ele ainda assim acha que tem algo de errado com a dungeon. Mas a garota diz que nem se importa. Pode ser um lobo 5 até 10. Ela vai lidar com todos do mesmo jeito. O Prota fala que mesmo assim, a quantidade de número ainda aumentou. Isso é algo estranho. Será mesmo que foi só coincidência? Seguindo em frente, a Su fala que não importa muito, mas eles podem discutir sobre isso no caminho. O Prota nem discorda muito. Na verdade, ele acha até importante. Assim que eles chegarem no próximo ponto de encontro com os monstros, a verdade vai aparecer. Aí finalmente ele vai entender se aquilo foi coincidência ou não. O grupo segue avançando e o cenário continua ficando cada vez mais estranho. De repente o Prota para e avisa que tem algo de muito errado com aquele lugar. A Su acaba ignorando completamente o aviso. Ela só manda a Li Xue continuar dando o buff que ela vai continuar limpando o caminho. Mas antes que elas pudessem dar mais um passo, o Prota grita mandando as duas pararem. É aí, rapaz, que tudo começa a balançar. O chão começa a tremer. O que antes parecia não ter nada, acaba surgindo um grande monstro. E como se a situação já não tivesse ruim, aparecem alguns lobinhos também pra fazer companhia. Agora a gente tem 8 lobos e 2 gigantes. Sim, eu parei pra contar os lobos. A Li Xue, que é a mais cagona do grupo, começa a ficar com bastante medo. Ela não imaginava que a quantidade de inimigos seria tanta. O garoto dá uma analisada na situação e comenta que aquilo não parece um ataque aleatório como antes. Será que por algum acaso os monstros desenvolveram inteligência? Bom, se desenvolveram ou não a gente não sabe, mas que a porradaria já começou. Pra não acabar virando patê, as 2 meninas pulam pra trás. Mas o Prota faz diferente. Nem lascando que ele vai perder a sua postura de protagonista. O moleque fica parado até o final. O monstro olha pra ele e fala: ah, miserável, então quer dizer que você é um marrento, né? Então segura esses lobinhos aqui pra gente ver se você é bom. Os 8 lobos avançam em direção ao nosso garoto, mas ele se mantém nem um pouco abalado. Na verdade, ele só ergue a sua mão pra cima e grita: invocação. Mudando completamente de cena, a gente vê o lado de fora do Abismo Negro. As pessoas que estavam por perto começam a se assustar. Tudo começa a tremer, então o que tá acontecendo? Um deles começa a gritar desesperado, se perguntando por que o chão tá tremendo tanto. Isso não só acaba deixando ele assustado, mas todo mundo ao redor. Alguém então aponta pro portal e avisa que tem algum movimento vindo de lá. É aí, rapaz, que várias pessoas são arremessadas pra fora. Não só essas pessoas, como crânios e ossos também. As pessoas que antes já estavam assustadas acabam ficando mais assustadas ainda. Uma delas que estavam vendo a cena acaba vomitando o seu almoço. Um guardinha que estava ali perto corre na direção do acidente e pergunta para um homem o que aconteceu. Um dos sobreviventes, todo estourado no chão, avisa que o Abismo Negro entrou num estado de distúrbio. O guarda fala para o homem não morrer
agora. Ele precisa explicar direitinho o que tá acontecendo. Uma frasezinha não vai ajudar em muita coisa. Mas realmente, a única coisa que o cara consegue dizer é distúrbios no abismo negro. Uma janela do sistema aparece, avisando que o ferido, infelizmente, foi de F. Mas calma, a contagem regressiva pro teletransporte de emergência começou. O pior é que isso aconteceu com ele. Mas e as outras pessoas? E aqueles que não conseguiram ativar o seu teletransporte? E como se a situação já não pudesse piorar, um monte de esqueleto começa a ser jogado pra fora do portal. As pessoas que antes já estavam completamente apavoradas, meu amigo, agora elas estão em pânico. Ao mesmo tempo que isso acontece, uma tela de sistema começa a aparecer pra cada um. Ela avisa que a dificuldade do abismo negro mudou bastante. Agora ela tá na dificuldade pesadelo. E o guardinha na hora começa a entrar em desespero. Ele diz que precisa avisar rapidamente o prefeito. Mas de volta à luta, a gente vê o Prota liberando uma energia. Como antes, ele levantou a sua mão e disse: invocação do slime demoníaco. O lobo que antes estava vindo com tudo para abocanhar o Prota já não existe mais. Uns monstros começam a olhar com cara de que... da onde tá vendo isso? Mas é aí que a nossa garotinha de vermelho aparece nas costas do Prota. Enquanto isso, o garoto fala para suas duas amigas se afastarem. As duas concordam na hora e dizem que vão deixar a situação com ele. Já escondida, a Su se pergunta por que a força dos monstros aumentou tanto. Será mesmo que o Lin vai conseguir dar conta deles? Apesar do Prota ter derrotado a maioria dos lobos, ainda faltam 2 e mais 2 gigantes. Mas o Prota não tá nem aí, rapaz. Ele só provoca a rapaziada falando: venha! Tá esperando o que pra vir? Isso claramente deixa os monstros bem revoltados. O lobinho tava prestes a ir pra cima do Prota, mas o gigante acabou agarrando ele e depois chapou o amigo no chão. Eu não consigo imaginar o porquê ele fez isso, mas é a distração perfeita que o Prota precisava. Quando os monstros olham pro lado e pra trás, todos os lobos que ainda estavam vivos foram finalizados. E pelo visto tinha bastante ainda vivo. A nossa slime demoníaca fez isso num curto período de tempo. E agora já tá agarrada no Prota de novo. Assistindo de longe, as duas garotas ficam bastante impressionadas. O Prota realmente ficou bastante forte. Mas o que ele não percebe é que tá vindo um lobinho pelas costas e vai agarrar direto na canela dele. Mas o moleque, que tem a percepção muito boa, acabou percebendo. Ele dá uma ordem direta pro slime: faça o inimigo recuar. A slimezinha, rapaz, já levanta o nosso garoto e começa a atacar as criaturas ao mesmo tempo. O lobinho percebeu o ataque vindo, então conseguiu desviar. Só que não durou por muito tempo, porque a slime já acertou ele. Lá embaixo, a Lixue comenta que o capitão tá sendo atacado por todos os lados, mas mesmo assim tá conseguindo revidar com facilidade. O Prota, no entanto, permanece lá, focadão, analisando cada movimento do inimigo. Vendo os ataques aumentando e vindo de diferentes direções, ele manda sua invocação entrar em modo defesa total. E agora, por mais que os lobos estejam atacando, aparentemente eles não vão conseguir chegar no Prota. As garotas que não entendem a habilidade do Lin ficam preocupadas. Pra elas, o slime tá sendo atacado, mas na verdade não. Ele tá tomando bastante dano. Vendo que na verdade as criaturas estão tomando dano, as meninas voltam a gritar, ficando toda empolgada. Mas quem não tá gostando disso é as criaturas, né, que tentam devorar o slime de todo jeito. Eles mordem até mais forte pra tentar romper a defesa. E isso acaba deixando de novo as meninas bem preocupadas. O miserável do lobo é feroz demais e parece que o infeliz não vai desistir. As meninas ficam preocupadas, vendo que a defesa foi quebrada. Vendo a brecha, os dois gigantes decidem avançar, mas claro que eles não vão dar uma porrada com a mão, e sim com seu lindo e belo porrete. A Lixue começa a acelerar e curar a Su pra ver se ela consegue ajudar o Prota. E em principal, os monstros que estão vindo na direção dela precisam ser eliminados. Mas voltando pro Protinha, os dois lobos estão lá, tentando alcançar o garoto. O moleque percebe a movimentação do inimigo, e na cabeça dele já tá vindo o contra-ataque. Se por algum acaso ele ficar ali parado, a porrada que ele vai tomar, meu amigo, não tá escrito. A Lixue, vendo a cena, na hora se preocupa com o Prota. Ela até chama o garoto de maluco e fala que ele precisa sair dali imediatamente. Só que a Su chega e empurra ela pra trás, mandando ela sair da zona de perigo. A garota fica preocupada, perguntando o que vai acontecer com o Lin. A Su, que visivelmente tá bastante preocupada também, diz que ele vai encontrar um jeito de resolver a situação. Quer dizer, pelo menos é isso que ela espera, né? É aí então que a Su puxa um líquido vermelho. Ela se pergunta se realmente aquela ali é a única opção. A história explica pra gente que aquilo ali é a poção da vitalidade. Ela dá uma melhoria temporária pro corpo durante alguns minutos. O único porém dessa poção é que quando o efeito passa, o usuário leva de volta o dobro do dano que sofreu. Basicamente, se tu tomar 1 de dano, tu vai levar 2. Se tu tomar 100 mil, tu vai levar 200 pra casa. Basicamente, um empréstimo que pode correr juros. E juros altíssimo. Mas não tem jeito, né? Isso daí é a única solução que ela encontra. Mas voltando
pro Protinha, a gente vê ele com a mão esticada e depois fecha o punho, dizendo abraço demoníaco. Vixe, rapaz, pelo visto o lobinho não durou por muito tempo. O abraço demoníaco, na verdade, não só esmaga, ele também corrói. O monstro é praticamente desintegrado. A única coisa que sobra são os ossos. Com essa finalização, o sisteminha aparece avisando que o lobo errante corrompido já era. Com isso, o Protinha até obteve um pouco de XPzinho. Lá embaixo, a nossa querida Lixuei já comenta que tava tendo um troço, mas graças a Deus até que deu certo. O lobo que sobrou fica revoltado com o que aconteceu. Ele quer muito avançar pra vingar o seu amiguinho, só que, bem, não parece ser muito fácil de ser vingado, né? É melhor ele ficar quietinho ali no canto dele que dá mais certo. O gigante também não fica nem um pouco feliz com a situação, mas o Prota não quer nem saber, meu amigo. Ele só dá a ordem pra que o seu slime parta pra cima e na hora, nossa slimezinha já dá uma porrada nos dois gigantes. Com um só golpe, ela conseguiu derrubar os dois com facilidade. As meninas lá embaixo ficam impressionadas. Como assim a slime tá com essa força toda? Mas a bichinha não para. Agora ela já pega o último lobo que sobrou. O Prota então decide que tá na hora de testar sua nova habilidade do cardápio, o Latigoso Demoníaco. Pois é, o nome é estranho pra caramba, mas enquanto a gente desenrola lá com o Prota, o gigante tá levantando e pegando a sua arma. Só que dessa vez ele tá bem revoltado de ter sido jogado no chão, com os dois já de pé. Um acaba agarrando pelas costas do outro, meu amigo, isso aqui tá meio estranho, hein? Mas tudo bem, eu vou relevar. Eles estão se juntando pra combinar a técnica Tempestade de Martelo Corrompido. O que tava nas costas começa a dar umas passadas e logo em seguida começa a rodopiar o seu irmão. O Prota fica meio surpreso com o que tá vendo e até se pergunta se aquilo é um tipo de tornado. O moleque fica meio bugado, sem entender o que tá acontecendo. Tipo, monstros do abismo estão usando uma técnica combinada? Se fosse uma dungeon 10 vezes mais difícil, ele até ia entender e relevar. Mas aqui, o pior é que as meninas estão próximas demais. Elas também vão ser atingidas pelo tornado. Fora que a Su sabe muito bem que quando os monstros se fundem, o ataque e a defesa deles aumentam pra caramba. A Lixuei começa a chorar e entrar em pânico, dizendo que não sabe o que fazer. Mas a Su, a nossa querida Su sempre sabe. Ela já puxou um outro líquido, que eu não sei se é o mesmo. Mas ela diz que o nosso Lee ainda não tem permissão pra ir de base. Sendo assim, meu amigo, ela joga o líquidozinho pra dentro e assim que termina de tomar, uma energia absurda já começa a emanar do seu corpo. O seu próprio rosto, diga-se de passagem, começou a mudar. Até a Lixuei começa a ficar impressionada que a cara da Su simplesmente tá brilhando. Ih, rapaz, que nada, o corpo todo alterou. A doida assumiu quase que uma forma completa de uma besta, mas sem pensar duas vezes, ela também parte pra batalha. Sem nenhum medo, ela entra no tornado. Só que a única coisa que o Prota vê entrando é um urso gigante. O moleque fica assustado com a situação. Da onde veio esse monstro? O pior é que a transformação dela não parou naquela forma quase besta. Realmente, ela se transformou numa besta. A garota simplesmente meteu um urso polar. Enquanto isso, o Prota e a sua invocação continuam sendo jogados. Meio que eles não conseguem escapar do centro do ataque. Mas não tem problema, rapaz, porque dessa vez chegou ajuda. A nossa ursinha tá indo com tudo. Mas como o Prota não faz ideia de que é ela, ele só vê um monstro vindo atacar. Até acaba se preparando pra tomar a porrada, já que ele não consegue desviar. Mas é aí que ele percebe que não, ele não tomou a porrada não. Ele tá inteiraço, sem nenhum arranhão. É aí que a nossa Suzinha grita o nome do Prota. Ela tenta avisar que a batalha ainda não acabou, né? E também mostrar que o urso não é o inimigo, na verdade é a Su. O moleque demorou um pouco, mas percebeu que aquela ali era sua amiga. Pra ajudar no ataque, ele manda o Slime ativar sua habilidade e abraço demoníaco. E a Slime agora parece que invocou a 9 caudas. A nossa ursinha, vendo a situação, acaba ficando um pouco impressionada. Na verdade, o Prota não ativou essa habilidade pra atacar a criatura, e sim pra distanciar a Su do impacto que tava vindo. O ruim é que esses gigantes malditos não desistem. Mais uma vez, eles continuam avançando. A Su grita pro nosso Lin tomar cuidado, já que o inimigo tá avançando de novo. Mas o Prota, com aquele sorrisinho dele debochado, diz que não vai deixar eles usarem o truque pela segunda vez. O nosso garoto dá a ordem de ataque, e os dois monstros acabam presos pelo slime. Logo em seguida, o garoto fecha a mão e, puf, lá se foi os monstrinhos. A Suzinha comemora que os animais malditos foram derrotados. Vamos ser sinceros que essa batalha aqui, meu amigo, demorou bastante. Mas é aí que de repente a garota começa a sentir os efeitos colaterais da poção. O seu corpo começa a suar frio. O garoto se aproxima da Suzinha, dizendo que ainda bem ela chegou a tempo. Se não tivesse chegado, talvez ele teria ido de base sim. Mas a pergunta é, por que ela nunca se transformou num urso antes? Vendo que a garota não responde, o Prota pergunta o que aconteceu. É aí que a gente vê que a Su tem de vida 4.676, mas o seu dano foi de 4.666. Mas a gente tá falando que sobrou 10 de vida, meu campeão. 10 de vida. A garota mal tá conseguindo se manter
garota em pé. Não, na verdade, ela não conseguiu. Ela simplesmente capotou. O Prota corre desesperado pra ver o que aconteceu com a sua amiga. Segurando ela no braço, ele percebe que a garota agora tá com 10 de vida. Os ferimentos foram tantos que ela tá até cuspindo ketchup. A sorte dela é que o Protinha tinha uma poção de cura ali perto. Sem pensar 2 vezes, ele começa a derramar na sua boca e a barra de vida começa a se recuperar. De pouco em pouco, a consciência da garota vai retornando e sua forma animal começa a se desfazer por completo. O Protinha solta um suspiro bem mais aliviado, vendo que a sua companheira tá bem. Dessa vez foi por um 3, meu amigo. Mas é aí que de repente ele percebe que a sua mão tá num lugar meio macio. O que será que é isso, hein? O moleque fica vermelho igual pimentão e totalmente sem graça. Ele percebe que a sua mão tava parada bem nos atributos da sua companheira. E não, eu não tô falando dessa mãozinha aí no frasco, não. A nossa garota platinada, já de roupa, diz que a culpa é toda dele. Fora que ele não tem nada a ver com ela. O Prota, coitado, fica lá caído no chão e desesperado. Mas essa maldita não para. Vocês sabem como é que ela é quando tá com raiva. Ela puxa o garoto pela gola e continua ameaçando. Diz que se ele abrir a boca e contar pra alguém, tá morto no dia seguinte. O Prota só consegue perguntar se ela tá com vergonha, mas a garota só pergunta se ele ouviu direito. O Prota diz que tudo bem, tá certo. Ele não viu absolutamente nada. Depois dessa brigalhada toda, ela finalmente solta o garoto. A Su diz que muito bem. É melhor ele cuidar da boca, porque senão as coisas podem complicar pro lado dele. O Prota começa a suar frio e diz que tá falando sério. Ele não vai contar nada pra ninguém. Sendo assim, a Su manda o garoto levantar e eles irem até a Lixuê. Faz um tempo que eles não veem ela e precisam saber onde ela tá. O Prota, por sua vez, bate continência e diz que tudo bem. Tempo depois, os dois já estão chegando aonde a Lixuê tava. E quando chegam lá, encontram ela desmaiada? Ou ela tá dormindo? O Prota acha bem engraçada a situação. O coraçãozinho despreocupado. Numa situação daquela, a miserável foi dormir, tentando acordar a garota. O Protinha começa a chamar por ela. Lentamente, ela começa a abrir os olhos. E aí é que ela levanta em pânico, dizendo que ninguém vai devorar ela. O Prota fala que agora ela pode se acalmar. Não precisa ficar preocupada. Mas a Su diz que exatamente, todos os monstros foram derrotados. O lugar tá seguro. Nossa garotinha de óculos pergunta se é realmente verdade o que eles disseram. O Prota diz que sim. Agora, finalmente, todas as criaturas foram derrotadas. Aliviada, a garota acaba pulando nos braços do Prota. Ela diz que tá muito feliz que nenhum deles morreram. O Prota diz que tudo foi graças a Su. Se ela não tivesse agido a tempo, bem, realmente ele teria morrido. Por algum motivo desconhecido, a Su acaba afastando os dois. Ela diz que agora eles precisam conversar rápido sobre o que vão fazer, já que a situação ainda assim é perigosa. Ela diz que não é novidade pra ninguém que a dificuldade do Abismo Negro aumentou bastante. Não só a quantidade aumentou, como a força deles também. A Lixuê começa a entrar em desespero e pergunta o que eles vão fazer agora. A situação tá complicada demais. O Prota diz que a primeira coisa seria sair do abismo primeiro. A situação atual dali não favorece em nada nenhum deles. A Su também concorda com a ideia. Ela diz que não vale a pena arriscar suas vidas. O garoto então se prepara para usar o sistema e abrir a tela para sair da masmorra. O sistema avisa que se ele sair antes da hora, vai ter uma penalidade de degradação. Ele realmente quer sair? O garoto responde que sim, ele quer sair. Mas é aí que de repente, como a gente já esperava, uma mensagem do sistema aparece dizendo: a saída falhou. Rapaz, na hora as duas já começam a ficar com medo. O sistema explica que o Abismo Negro sofreu uma atualização forçada e agora ele mudou. O nome agora é Abismo do Vale Gelado, com a dificuldade no modo pesadelo. O Prota fica lá preocupado. Sobre a dificuldade, ele já imaginava. Mas o que eles vão fazer agora? A Lixuê faz a mesma pergunta. O que eles vão fazer agora, já que não tem mais saída? A nossa querida Platinada diz que ninguém precisa ter medo, embora a dificuldade tenha realmente aumentado. Ainda é o abismo inicial e eles podem lutar. O Prota concorda, dizendo que a restrição de nível não mudou, apenas a dificuldade que aumentou. Só que a Lixuê, que é a mais sensata, se preocupa do mesmo jeito. Se os monstros normais já foram fortes, imagina como é que vai ser o chefe, meu camarada. O Prota diz que a melhor coisa que eles podem fazer agora é subir pro nível 10. Só que pra fazer isso, eles vão ter que se separar. A Su tem um mau presságio sobre isso, mas acaba concordando. Ela chama a Lixuê pra ir junto com ela. A garota na hora não entende, pergunta por que eles estão se separando. Por que não vão juntos? O Protinha explica que se separar evita que eles compartilhem em 3 a experiência ganha.
Se fizerem isso, eles vão conseguir chegar no nível 10 mais rápido. Entendendo o plano, a garota se despede do Prota e corre pra Suzinha. O Prota então começa a escalar a montanha de gelo sozinha, se separando dos seus companheiros de equipe. Mas é aí que uma hora se passa. O Prota e a sua pequena invocação estão enfrentando vários monstros de gelo, principalmente os lobos. O moleque finalmente chegou no nível 10. Ele tá esgotado com todo esse esforço, mas pelo menos chegou no nível 10. Mas o pior é que os dois estão escutando um barulho bem estranho. Olhando pra frente, eles percebem que tem algum maldito saindo do chão. O garoto na hora percebe que é o líder errante. O miserável despertou. E o pior é que ele não despertou perto do Prota, e sim perto das garotas. O maldito já vem jogando seu machado pra cima dela. As duas tinham saído correndo, mas a Lixuê, desastrada como sempre, acaba caindo. A Su não tem opção, então acaba tendo que virar pra pegar a amiga. Ativando a sua habilidade Passo Sombrio, ela consegue tirar a garota no último segundo, mas se voltando pro Prota, o garoto percebe que, embora ele só consiga chegar no nível 10, o abismo não tem nenhuma restrição pra invocação. Ela pode upar à vontade, até onde quiser. A única diferença é que ela vai precisar de sacrifício pra upar. Por exemplo, agora o Prota tá no nível 10, mas o seu slime tá no nível 15, e seus atributos já estão bem fortes. Diferente dele, que os status até que tá legal, mas pra upar realmente tá começando a ser bem lento. Será que isso acontece por conta da sua classe? Seria ótimo se ele pudesse acelerar aquela questão da incubação, mas uma invocaçãozinha pra ele seria perfeito. Seria menos pressão no garoto. O garoto então puxa um livro antigo e brilhoso pra ver se lá encontra alguma solução. Ele abre o livro, começa a folhear as páginas e realmente descobre uma solução. É uma pena que a gente não vai conseguir ver a solução, porque a cena vai retornar lá pra aquele chefe despertado. As meninas tentam fugir da área de ataque do monstro, mas o maldito tá entrando numa sequência absurda de porrada. E por mais que a Su tente escapar, dessa vez, infelizmente, ela não tem pra onde fugir. Ela tomou 2.230 de dano com uma porrada só. O Prota, depois de dar aquela analisada no livro, corre pra ajudar a garota. Ele manda sua invocação tentar agarrar as duas. O slime cria tipo uma rede de gosma e acaba conseguindo pegar as duas no ar. O garoto corre desesperados pra ver se as duas ainda estão pelo menos vivas. Chegando lá, ele percebe que elas estão meio acabadinhas, mas sim, ainda estão vivas sim. A Su fala pro Prota que dessa vez ela não tá conseguindo sentir a sua mão. O pior é que tá vindo na direção deles um tornado, igual aquele tornado de antes. O Prota olha pra trás e pensa que assim não tem jeito. Essa situação tá longe de acabar. A gente finalmente vê uma parte do desgraçado do chefe. Só que ele não tá sozinho. Junto com ele também vem alguns lobos. E claro que também não só os lobinhos, mas alguns gigantes também. O Prota manda o slime se preparar e ativar a habilidade Dança Demoníaca. Na hora, o slimezinho começa a correr pra frente. Ele começa a bater em um, corre pro lado, bate em outro, corre pro lado. É aí que o Protinha decide usar a nova habilidade, o Armamento Completo. Essa habilidade aparentemente duplica os atributos do slime. E pra completar, o maldito ainda decide se dividir em dois. Mas agora, parando pra perceber, a sacada do Prota foi genial. Quando o slime se divide, ele perde metade dos ataques e metade da vida, já que agora ele tá dividido em dois. Mas já que o Prota dobrou, agora basicamente ele tem dois slimes. E a força e a vida ainda são as mesmas. O Prota percebe que esse chefe é diferente do chefe anterior. Esse parece bem mais inteligente e poderoso. Ele parece mais com um humano do que com uma criatura irracional. Mas dando uma olhada no status do chefe, a gente vê que o miserável tem 30 mil de vida. O nome dele, Líder dos Errantes. E claro, além da vida, ele tem habilidade apelona pra caramba. A Su fala pro Link que ele não tem chance de vencer. É pra ele fugir enquanto ainda dá tempo. O pior é que realmente fugir é uma boa ideia, já que o chefe tá vindo brabo pra caramba. Mas, né, o Prota é o Prota. Fugir pra ele com certeza não vai ser uma opção. O moleque até pensa que apesar da dificuldade pesadelo, aquele ainda é um chefe do Abismo Negro, que no caso é a inicial. Sendo assim, o moleque tem uma ideia. Se por algum acaso eles conseguirem destruir o núcleo que tá no peito do monstro, eles vão ter uma chance de vitória. O chefe gigante continua atacando com tudo, no caso, atacando os slimes. Só que como o miserável é inteligente, por mais que o slime seja bem rápido, ele acaba conseguindo acertar e dar 2.700 de dano. Vendo a situação, o Prota pensa, filho da puta. O pior é que o chefe tá indo no próximo slime. O Prota até tenta dar a ordem para que ela se afaste do contra-ataque, mas já é tarde demais. A nossa slimezinha acaba recebendo o impacto e estourando na parede. Vendo a situação, o Prota grita pro seu slime recuar. O garoto precisa tirar a invocação de lá o mais rápido possível. A nossa querida gosminha vermelha acaba escutando o Prota e recua. O Protinha percebe que a sua invocação, infelizmente, não é páreo pro inimigo. O garoto precisa pensar em outro plano. Só que enquanto isso, o chefe invoca mais inimigos. O Prota decide que agora é hora de apelar pro seu livro. Ele vai tentar usar um tal de feitiço de invocação acelerada.
Com um ovo no centro e começando o feitiço, um círculo se forma ao redor do Prota, só que as criaturas invocadas partem pra cima do garoto pra atacar. O Prota começa a dizer que são um bando de desgraçado, ele tá ocupado ali, pô, não dá pra ele reagir agora, mas graças a Deus, por algum motivo, as criaturas são rasgadas. A gente vê que quem fez isso foi a nossa querida Su. O único problema é que a coitada não tá muito bem das pernas, tipo, ela tá agindo e tentando ajudar, mas tá bem doído, sabe? E pra piorar a situação, o chefe gigante também não vai ficar parado, esperando o Prota invocar a criaturinha dele. Ele já vem com tudo, preparando seu ataque, mas pelo que parece, o Prota conseguiu subir um escudo, só que mesmo assim, a porrada ainda pegou. O impacto foi gigantesco, dando pra escutar bem de longe. Eu achei que foi o Prota que invocou a barreira, mas pelo visto não. O moleque também tá se perguntando o que tá acontecendo. Rapaz, quem invocou foi a nossa querida Lixue. O Protinho encara o chefe gigante, que parece ainda mais revoltado por seu último ataque ter falhado, tocando a sua harpa. A Lixue avisa que a sua aura defensiva tá no nível 1 e que, sinceramente, ela não vai aguentar por muito tempo não. O Prota diz que tudo bem e começa a se apressar pra fazer o feitiço. O garoto sabe que precisa ser o mais rápido possível pra conseguir salvar todo mundo, mas com mais uma porrada, o chefe finalmente acaba quebrando a barreira. O impacto foi tão forte que acabou arremessando a Lin pra longe. O Prota olha pra trás, preocupado com a sua amiga, mas ele ainda precisa se concentrar no ovo. Pra tentar ganhar mais tempo, o slime vermelho tenta prender a mão do chefe. O Prota finalmente termina de conjurar o feitiço e diz que finalmente tá tudo pronto, só que infelizmente, o slime não consegue mais segurar a criatura. O miserável é tão forte que conseguiu arrebentar as garras do slime, e como se não fosse suficiente, ele já tá se preparando pra mais um ataque. Só que dessa vez, uma explosão azul muito forte acontece. O Protinho já fica na expectativa, se perguntando se realmente deu certo. E sim, daquela luz, uma nova invocaçãozinha surge. Agora a gente tem um unicórnio. Parece que, poxa, o unicórnio não vai fazer nada, né? Coisa fraca, parece muito conto de fadas. Mas, pelo visto, o chefe não gostou nem um pouco disso. Ele se transforma e agora, ao redor do seu corpo, ele tem uma armadura de cristal. A Su, com as suas últimas forças, tenta avisar que o líder entrou na segunda fase. Ela até implora pra que o Lin corra muito. Mas, oxe, o Prota é pouca merda, é? O moleque tenta gritar pro unicórnio não se apressar e não ir pra cima do chefe. Mas, pelo visto, ele tem seus próprios planos. Parando na frente do monstro, ele começa a ativar a sua habilidade. E o pior é que quando ele atira, meu amigo, realmente é uma habilidade bem forte. A habilidade não só congelou o monstro, como também congelou o próprio núcleo da criatura. Pra melhorar a situação, o poder é tão forte que não só congelou, mas também atravessou o núcleo. E quando o núcleo é derrotado, meus amigos, o chefe também é. A Su olha e pensa, não é possível. Aquele chefe tinha 30 mil de vida e a gente mal tinha triscado nele ainda. Como o unicórniozinho conseguiu ter tanto poder? O Protinha também fica impressionado e grita pra criatura vir pra perto dele. Quando o unicórnio se aproxima, ele faz um carinho na cabeça e pergunta se ela tá bem. O unicórnio parece meio sombrio, mas aparentemente tá bem. A gente vê que por enquanto ele ainda não tem um nome. Na verdade, se for parar pra pensar, nem o slime tem, né? Mas o nome da criatura é unicórnio de gelo especial, igualzinho ao seu pai ou mãe. O nível dele, 1. Pontos de vida, 500. E ataque, menos ainda, 20. Mas ele tem uma habilidadezinha, meu amigo, que quando pega, papo de virar estampa de camisa. Falando na slimezinha, ela finalmente volta a pular nas costas do Prota. Dessa vez ela tá um pouco cansada porque a batalha foi bem intensa. O Protinha diz que ela também ajudou bastante. Se não fosse por ela mantendo o chefe ocupado, bom, a missão teria fracassado e eles provavelmente já não estariam mais vivos. Indo até suas companheiras, ele pergunta se elas estão bem. A Su diz que não imaginaria que ele salvaria todo mundo de novo. Mas e essa daí? É a sua nova invocação? Ela até comenta que uma invocação de nível 1 que consegue derrotar um chefe é algo bem assustador. O nosso garoto admite que também não sabia que o dano que ela poderia dar seria tão alto. A Su explica que na verdade até faz sentido. O chefe, no caso um monstro, é de atributo escuro. Já o unicórnio é de atributo luz. No caso, luz e gelo, né? Por conta dessa vantagem do elemento, o dano é bem maior. Fora que a habilidade dele já é apelona por si só. O Prota pensa que, até que faz sentido. Mas é aí que, de repente, uma tela do sistema aparece na frente de todos eles. Ela parabeniza o time de aventureiro por derrotar o chefe da masmorra. Agora, pra felicidade deles, o sistema tá avaliando as recompensas. Sim, vai ter recompensa pra todo mundo. O sistema até mostra que eles vão receber várias recompensas, algumas até extras. Muito porque foi a primeira vez da masmorra, outra por finalizar no menor tempo e, claro, por finalizar o chefe com um só golpe. Mas, do nada, uma luz dourada aparece na lataria do Prota. É aí que do nada o moleque
moleque se vê num cenário completamente diferente. Um lugar escuro e vazio, como se o próprio lugar já não fosse um mistério. Aparece um cubo misterioso na frente do garoto. A tela de status do item aparece. Ela diz cofre espiritual do purgatório, um equipamento lendário de atributo negativo. Ela te nerfa em algumas coisas para aumentar o seu espírito. O prota não consegue entender muito bem como um item lendário pode ter ataque e defesa negativo. Isso não faz o menor sentido. Ele para pra pensar por um instante e percebe que com certeza esse item tem uma outra função secreta. E aí que o sisteminha revela o verdadeiro efeito do cubo. Ele pode selar a alma do inimigo derrotado e invocar em combate quando o prota quiser. O prota, que não entendeu muito bem, pergunta como assim invocar as almas em combate. É aí que lá do céu ele acaba vendo uma luz. Essa luz maluca acaba indo na direção do cubo. Isso acaba assustando um pouco o prota, mas ele finalmente está começando a entender. O sistema, para ajudar o burro a entender melhor, ainda avisa que o cubo adquiriu uma alma, a alma de um chefe no nível pesadelo. Qual será o chefe, né? Quem será que tá ali? Calma aí também que o moleque não é muito burro, né? Vendo o rostinho no cubo, ele já sabe que é o líder dos errantes. Finalmente ele entendeu que depois de uma batalha, a alma pode ser recolhida e ele pode usar quando quiser. Mas é aí que do nada ele é atacado por um lobo branco. Como foi pego desprevenido, o garoto fica sem reação. Mas graças a Deus era só a nossa querida Su. O moleque, ainda assustado, pergunta se é ela mesmo. Sorrindo e debochando, a Su diz que claro que é ela. Ele ficou com medo, foi? O moleque diz que claro, ele pensou que era um outro monstro. Mas da onde ela tirou essa habilidade de se transformar em um lobo? Até onde ele sabe, ela é um gato espiritual. Se transformar num urso já é estranho. A Su responde que ele não foi o único que ganhou uma recompensa oculta. Ela também conseguiu um item especial. Ela conseguiu um equipamento chamado a Pluma da Fênix Imortal. Ele é um item épico para druidas que duplica o seu ataque e a sua velocidade. O prota fica meio indignado. Que lógica maluca é essa? O item dela é épico, mas parece ser mais apelão do que o lendário dele. E se isso já não fosse suficiente, agora ela pode se transformar num lobo, num urso e num guerreiro fênix imortal. O prota não entende muito bem essa última transformação. Então pergunto, o que diabos é um guerreiro fênix imortal? Saindo, a Su fala que por agora ela não vai se transformar numa fênix. Infelizmente, essa habilidade ainda tem uns efeitos colaterais bem chatos. De repente, a Li Xiao chama pela Su e pelo Lin. Ela aparece na maior pose, mostrando que tem uma fadinha do seu lado. Pelo visto, a garota também conseguiu uma nova habilidade. Tanto a Su quanto o prota ficam surpresos e perguntam o que é aquilo. A garota diz toda orgulhosa que a partir de agora, ela também vai poder proteger todo mundo. A fadinha senta ali no chapéu e fica tipo, é isso aí mesmo. A partir de agora ela vai proteger todo mundo. Mas pra explicar melhor pra gente, a Li Xue diz que conseguiu um novo equipamento. E ele, aparentemente, parece ser bem forte. O nome daquele item é Chapéu Mágico de Ciclone. Esse chapéu faz parte de um conjunto que, por enquanto, ela não tem. Mas quanto mais do conjunto ela conseguir, mais atributos ela vai ter. O prota, na dúvida, pergunta o que é Ciclone. No caso, eu achei que era Ciclone, mas não. O nome realmente é Ciclone. Chapéu Mágico de Ciclone. O garoto diz que nunca ouviu falar disso antes. A Su diz que também não. Eles podem perguntar isso pro professor quando saírem da masmorra. Mas enfim, o sistema mostra que o efeito passivo do chapéu é invocar um espírito guardião. Ele triplica todos os efeitos mágicos. O garoto olha pra fadinha e se pergunta se aquele bicho com cara de bravo é o tal Ciclone. Não, eu não sei da onde o prota tá tirando cara de bravo não, porque o bicho parece ser até que bem fofo. Mas enfim, o efeito passivo da habilidade é perfeito demais. Pra comparar, o prota segura o cubo na sua mão. Ele pensa que o cofre espiritual do purgatório parece muito mais fraco. Só que eu acho que o prota ainda não entendeu essa habilidade, não é possível. Mas pelo menos o garoto ainda tem as suas duas invocações. No final das contas, se elas não estivessem lá, estaria todo mundo na terra dos pés juntos agora. Aproveitando a situação, a Su também tenta fazer carinho no unicórnio. Mas o infeliz, na verdade, só vira a cabeça. Engraçado é que quando a Li Xue tenta, a criatura até deita pra ela fazer carinho. O prota diz que agora é bom eles saírem da masmorra. A dificuldade ainda aumentou. Por mais que eles derrotaram o chefe, bom, não é bom ficar dando bobeira por ali. Finalmente, o garoto aperta em sair. E dessa vez, com o chefe derrotado, a ordem pro sistema funciona. O grupo do prota começa a sair do portal e finalmente voltam pro mundo normal. Vários aventureiros ficam surpresos vendo o grupo do prota sair. Um dos figurantes até comenta que uma das garotas que tá com ele é bem bonita. Ih, rapaz, pelo visto ele se apaixonou na hora. O prota não entende muito bem o que tá acontecendo. Que recepção calorosa é essa, meus amigos? Ele olha pra trás pra ver se o que o pessoal tá vendo é o que ele tava vendo antes. Não tá batendo as coisas. É aí, rapaz, que a gente vê algo muito potente. Aí vocês pensam que isso aí é o quê? Um humano? Não, meu amigo, isso aí é a nova invocação do prota. Pois é, a maldita evoluiu. Agora nem o prota tá se aguentando no que tá vendo. Definitivamente ele não tava esperando por isso. Tipo, do nada assim? A bela
Aquela mulher se aproxima do Prota e pergunta se seu mestre não a reconhece mais. O Prota pergunta se ela é o unicórnio que ele invocou. Enquanto isso, a gente vê um grupo de estudantes desesperados. Um deles até grita pro professor, dizendo que a coisa ficou complicada. O professor se vira e pergunta o que tá acontecendo. Mas, por favor, fala com calma, senão não vai dar pra entender. O rapaz explica que mais alguém saiu do Abismo Negro. Isso, no caso, em meio ao distúrbio que tá acontecendo com ele. O professor entende e pergunta se essa pessoa veio ferida. Colocando a mão no ombro do garoto, ele fala pro aluno guiar pra onde tá essa pessoa. Eles precisam acelerar pra resolver a situação. Mas é aí que o aluno acaba segurando o braço do professor. O garoto corrige o mais velho, dizendo que eles não estão feridos. Na verdade, eles estão vivos e sem nenhum machucado. De repente, um anúncio do sistema aparece pra cada um, chamando a atenção de todo mundo. A tela dá os parabéns pro grupo do Prota por ter acabado com o abismo na dificuldade pesadelo. Mas voltando pra nossa invocação, o unicórnio tá lá, cumprimentando o seu mestre. Vendo a situação, o garoto entra em pânico e pede pra ela não chegar mais perto, pelo amor de Deus. Mas a moça pergunta se o mestre não quer mais. Conversa meio estranha, né? A Lixuê cutuca a Su e aponta pra ela uma cena bem bizarra que tá acontecendo ali na frente. A Su olha com uma cara de desconfiada, rapaz, e na hora já se estressa vendo aonde o Prota tá botando a mão. Depois daí não preciso nem dizer nada, né? Você já imagina o que aconteceu com o garoto. Ele leva uma bela de uma surra da nossa querida Su, que pelo visto é bem ciumenta. A nossa querida Lixuê até pergunta se ele tá bem, se quer uma cura. Enquanto é curado, o Prota diz bem alto que a Lixuê é a melhor que eles têm. Ela não é violenta igual a outra mulher que tava ali. Ali diz que não foi nada. No final das contas, eles são membros do mesmo time. Enquanto eles conversam, a Su começa a cobrir a nossa unicórnio. O Prota fica de olho e até pergunta o que deu nela. De repente ficou tão irritado e agora tá até tampando o unicórnio. Mas é nesse momento que um grupo de homens bem vestidos se aproxima. Esse velhote aí é o diretor e ele não parece nada feliz. Eu não lembro se eu já vi esse diretor antes, mas se eu vi, não lembro. A Su King se pergunta o que o Feng Yu tá fazendo ali. Ela sabe que quando esse velho aparece, não é coisa boa que tá por vir. A Li Shuei, então do nada, levanta o braço e começa a gritar que eles estão bem ali. Ô miserável, é pra ficar quieta, não é pra contar onde eles estão não. O pior é que isso acaba chamando a atenção do diretor. Mas é aí que do nada, várias pessoas seguram o Prota e o time. E quando o diretor vai olhar, já não tem mais ninguém ali. O Prota meio desesperado, olha pra trás e na verdade, ele reconhece aquela pessoa sendo seu tutor. O tutor manda ele falar baixinho e não gritar, senão eles vão ser descobertos. Eu acho que só esqueceram de avisar isso pra Dona Su, né? Porque aquela ali gosta de gritar, meu amigo. O Prota se levanta na pressa, avisando que aquilo ali é o seu tutor e o time. Ela não precisa se preocupar. Inclusive, o amiguinho aí que agarrou o unicórnio ficou um pouco desconcertado com um certo volume. Mas focando no que mais importa, o Prota pergunta pro seu tutor o que tá acontecendo. E o mais velho explica que o Abismo Negro tá um caos. Eles estão com inúmeros feridos. E a culpa disso tudo é dele, do Prota. O Prota fica meio... Eu? Como assim eu sou o culpado? O mais velho fala que sim, foi você, meu camarada. Essa invocaçãozinha que tá aí do lado é um unicórnio, não é? Você fez um contrato com ela, não fez? E lá dentro do abismo, não foi? O Prota fica meio surpreso e nervoso e tenta entender como é que o tutor sabe disso. Isso foi a confirmação que o tutor precisava. Pelo visto, o Prota realmente fez um contrato e até achou com um ovo lá dentro. Se o velho descobrir uma coisa dessa, meu amigo, eles estão lascados. O tutor agarra o Prota e fala que ele tá acabado. Ele precisa sair dali o mais rápido possível. Mas é tarde demais. O garoto só sente um arrepio nas costas. E quando eles vão ver, já estão cercados. Já era, não tem pra onde fugir. O diretor chega dando a ordem para que seus homens capturem o grupo. E na mesma hora todos avançam. O professor pergunta se eles realmente têm a coragem de tentar algo. Mas é aí que o diretor pergunta o que ele tá fazendo. É melhor ele sair da frente, senão vai entrar no cacete também. O tutor tenta acalmar a situação, chamando o diretor de irmão marcial. Ele tenta lembrar que o grupo ainda assim são estudantes da escola. O Prota fica se perguntando se o diretor e o tutor são realmente irmãos marcial. O diretor fala que não quer nem saber de conversa. A partir daquele momento, os três estão expulsos da escola. Na hora, todos os três ficam desesperados com a notícia. O velhote anuncia com mais força ainda: os três estão expulsos. A Su, como sempre, toda esquentada, fica puta com a decisão. Ela pergunta
pergunta com que direito ele acha que pode fazer uma coisa dessa. O velhote responde que até onde ele sabe, toda escola tem um diretor. E adivinha quem é o diretor da deles? Pois é ele mesmo. O Prota entra na frente, tentando argumentar. Ele diz que é uma decisão muito grande querer expulsar antes mesmo de acontecer uma investigação. Eles nem sabem o que aconteceu direito. O tutor responde que realmente o garoto tem razão. O irmão Marcial não pode sair por aí prendendo as pessoas. O moleque feioso ali, ele tem um talento de rank S. O irmão Marcial sabe muito bem o que é isso. Um gênio desse só aparece uma vez a cada 100 anos. O diretor empurra o tutor pra longe. Ele diz que não quer saber de nada. O grupo vai entrar na chapa hoje, meu camarada. Todo o grupo do diretor começa a avançar e o Prota fica lá, meio perdido, sem saber o que fazer. Mas é aí que alguém chama pelo Feng Yun e pelo jeitinho que o velho se arrepiou, o rapaz, ele identificou quem é. Quem fica meio surpreso com a situação é o Prota e a rapaziada. Aparentemente, eles não sabem quem é aquela pessoa. Das sombras, um terceiro grupo de pessoas aparece. A garota misteriosa então comenta que aquele é o invocador que superou a dificuldade pesadelo. Realmente ele não é nada mal. O Prota bota a mão na cabeça, não sabendo se isso é uma crítica ou um elogio, e pergunta quem é aquela jovenzinha. Chamar a garota de jovenzinha não foi uma boa ideia. Ela grita toda estressada, dizendo que seu nome é Anjing Yao, a filha da família real do Pan. O Prota coça o queixo, dizendo que nunca ouviu falar dessa família real do Pan. O diretor se intromete, avisando pra senhorita An que os criminosos já foram controlados. Ele estava prestes a levar todos os três para um interrogatório. A lourinha diz que não é necessário e manda o velhote soltar todos os três na hora. Uma outra mulher aparece segurando um pergaminho. Ela diz que aquele item é um item de teletransporte e ela vai levar todo mundo de volta pro Abismo Negro. O tutor, vendo aquele pergaminho, se desespera. Ele fala que a masmorra do Abismo Negro tá no nível 20, mas o Prota e seus amigos estão no nível 10. Se entrarem lá, não vai ter mais retorno. Mal ele sabe que já foram e já voltaram. Mas a tal da An chama o Prota de plebeu. Ela dá ordem para que o garoto se junte à equipe de exploração da família real. Ela quer que o garoto volte pro abismo com eles. O Prota nem se dá o trabalho de olhar na cara dela e diz que não. Ele não tá interessado na proposta. A garota fica bem irritada. Claramente isso aí não é uma opção. Ela pergunta o que esse inútil acabou de dizer. O diretor se mete no meio dos dois e diz que não quer acabar com a diversão da princesa. Mas esses estudantes precisam voltar. A lourinha cruza os braços e diz bem irritada que a coisa que mais incomoda ela é ser interrompida quando tá tratando de negócios. Olha só, tem nem tamanho, tá querendo falar de tratar de negócios. Vá tomar todinho, infeliz. Aquela mulher de cabelo branco se aproxima do diretor e pergunta se ele já não tinha expulsado o grupo da escola. O velhote fala que enquanto o processo não terminar, eles ainda assim são alunos. A mulher pergunta, é? Então o senhor quer dizer que vai desobedecer a ordem da família real? Ou eu tô entendendo errado? O diretor percebe que infelizmente não tem muita opção. E contra a família real é basicamente suicídio, né? Então não compensa. A Li Xue vai atrás do Prota e pergunta qual vai ser o próximo passo dele. Mas a pequenina se intromete e diz que o Prota superou o abismo na dificuldade pesadelo. Agora, por conta disso, muitos olhos vão se voltar pra ele. O Prota vira a cara pra tentar tomar a decisão. Ou ele vai com a mulher ou vai ter que encarar aqueles grandões ali. O pior é que não dá nem pra tentar fugir, porque eles literalmente estão bloqueando o caminho. Até as garotas estão sendo cercadas. A Su então avisa que também não vai ficar pra trás. Ela vai se juntar ao Prota a essa jornada. O Prota percebe que se ficar, vai ser preso de qualquer jeito. Então é melhor se arriscar de novo com o grupo. Pelo menos assim tem a chance de retornar, né? A princesinha é loira, olha o Prota e pergunta qual vai ser a decisão do garoto. Seu tutor fala em pânico que não é pro garoto ir. Se ele for pro Abismo Negro, é basicamente um caminho certo pra ir conhecer Jesus. O Prota abaixa a cabeça, não ligando muito pro aviso. No final das contas, o garoto já tomou sua decisão. Ele aceita a proposta e decide ir com o grupo da realeza. A Li Xue também nem pensa duas vezes. Ela fala que se o capitão vai, ela vai junto também. A princesinha começa a rir, dizendo que isso é bom, muito bom. A branquinha então olha pro diretor Feng e pede pra ele soltar o grupo de vez. O diretor suspira, meio sem vontade de fazer, mas manda o grupo liberar os jovens. O tutor segura o diretor, dizendo que ele não pode fazer isso. Agora que ele falou que vai levar os alunos, vai ter que levar. Não é possível que ele vai deixar algo assim acontecer. Eles estão indo pra morte. O diretor fala que é engraçada a situação, né? Até um momento atrás ele estava sendo impedido, mas agora só resta rezar pelo grupo. O tutor fica decepcionado, sem acreditar no que ouviu. Pelo visto, ele tá crente que vai perder todos os três. É aí que o novo cara aparece. Ele se apresenta como Zhou Shen, o capitão da guarda
de espadachim da família real. E a mulher de cabelo branco que até agora não se apresentou é a Lucy, a mordoma principal. Mas não se deixe enganar pela cara dela. A força daquela mulher é imensa. A princesa Anne então avisa que já que o grupo tá formado, eles podem seguir viagem. É aí que aquele pergaminhozinho é ativado e todo mundo desaparece. Eu achei que eles iam direto pro abismo, mas na verdade, eles foram direto pro palácio. O grupo então entra no salão todo luxuoso, com várias empregadas esperando por eles. O prota olha e diz: Ave Maria, isso aqui sim é ostentação. Essa que é a tal da família real? A Li Shue comenta com a Su que o ambiente é bem estranho, mas a Su só pergunta pra ela o que tem de estranho ali. Mas é aí que de repente algo estranho acontece. E realmente dessa vez foi estranho. Tem uma arma apontada pra Li Shue e uma espada apontada pra Su. Pra surpresa de ninguém, o grupo do prota se vê cercado de novo. A princesa Lourinha, com um sorriso de vilã, comenta que realmente estudantes novatos são bem fáceis de enganar. Só que agora a Lucy pode cuidar de... Antes que essa doida terminasse a frase, o Protinha também não é otário. Ele já chamou uma das invocações e parou todos os dois. O moleque pergunta pra Anne o que ela tá pretendendo fazer. A Lourinha dá um sorriso e pergunta se o Prota já tinha reparado no plano dela. O Prota então faz um estalo e, escutando o barulho, o Slime solta os dois e retorna pras costas do Prota. O moleque diz que percebeu que o Zou Shen tava sempre com o dedo no gatilho da espada e a Lucy tava prontinha pra atacar. A princesa diz que muito bem, a percepção do garoto é muito boa, mas por que a invocação dele não tomou a frente e atacou primeiro? O Prota explica que aquele ali é o território dela e lutar naquele ambiente só ia prejudicar os dois lados. A Lourinha então dá um sinal e diz que o nível do garoto já esmagaria os deles. Foi bom saber que ele não é só um cordeirinho que tava indo pro abate. A Lucy então se desculpa pelo ocorrido. Ela fala que a senhorita só queria testar a força de todos os três. Um teste um pouco agressivo, claro, mas extremamente necessário. O problema é que as meninas não parecem nem um pouco convencidas. Elas continuam desconfiando do grupo. A Anne então convida todo o grupo para almoçar. A família real preparou uma refeição antes de todos eles partirem. O Prota e o seu grupo até seguem, mas dessa vez eles vão bem atrás. Desconfiar não faz mal, né? A Su comenta que aquele pessoal da realeza não parece nada honesto. Eles deveriam se unir, resistir e sumir dali. O Prota fala que tudo que aconteceu foi necessário, até mesmo a sua reação. Se ele não tivesse feito, talvez o jeito que a realeza ia tratar os três seria diferente. Mas enfim, é melhor eles seguirem o fluxo e ver o que a realeza tá preparando. Vendo os quadros na parede, o Prota de lá de trás pergunta que pessoas são aquelas. O Capitão Zou fala que aquilo explica a história da família real do Pan. A princesa então fala que a família real foi fundada há 1000 anos. E adivinha, a profissão do fundador era principalmente a de invocador. Desde a primeira anomalia do Abismo Negro, a família real se reuniu com as outras 3 famílias para selar o mal. Só que elas foram derrotadas na batalha. A alma do seu tataravô foi completamente destruída. Desde então, a conexão entre os invocadores e as pedras espirituais foram cortadas. Isso meio que criou um mito de que a profissão é inútil, mas ela nunca foi. Pode não parecer real, mas o garoto é o único invocador de classe S em 1000 anos. Mas vamos deixar a história para outro momento, né? Chegou a hora tão esperada, a hora do jantar. As 2 meninas que escutaram tudo já grudam no Prota. Uma delas diz que o verdadeiro objetivo da realeza é o próprio garoto. Já a outra fala que vão usar ele como sacrifício. Mas o Prota, quando escuta isso, já se afasta logo e diz que ela tá lendo novel demais. Que mané sacrifício, rapaz. Mas parando de briga e olhando pra frente, o Protinha fica espantado com o que vê. Não só ele, como as garotas também. As coisas que estão ali não são só luxuosas, elas são gostosas pra caramba também. A princesa do nada explica que uma masmorra que aparece a cada 100 anos é a pista pra batalha final. E o Prota é a chave pra abrir essa pista. Agora foi que deu mesmo. O Prota até então era um lixo, mas agora o bicho é especial. É só o que me faltava. A mordoma Lucy diz pro garoto não se preocupar. Com a ajuda delas, nenhum problema vai acontecer. E claro, todo o loot no final vai ser dividido entre o grupo. O Capitão Zou também completa, dizendo que o grupo do Prota também não é tão fraco. Fora que a qualidade dos equipamentos que eles têm realmente é muito boa. O Prota na hora começa a ficar desconfiado e pergunta como é que eles sabem da qualidade dos equipamentos. A Lourinha então fala o segredo. O chapéu daquela amiguinha ali de óculos é uma relíquia sagrada da família real. A Li Shue na hora se espanta e até pergunta
pergunta se aquele chapéu realmente é uma relíquia sagrada. A princesa nem responde, na verdade. Ela fala que já que todo mundo terminou de comer, tá na hora de partir. A mesa que eles estavam simplesmente some. E aonde antes tinha uma mesa, agora tem um círculo mágico. A princesa dá a ordem pra Lucy começar. E a mulher então começa a caminhar pro meio do círculo. O Capitão Zou se vira pro grupo e pergunta se eles estão prontos pra começar. Como se isso fosse adiantar de alguma coisa, né? A Lucy já jogou seu pergaminho pro alto e começou a ativar o portal. Só que, rapaz, a mulher ficou bodybuilder do nada. E junto com a sua força, o seu pergaminho ficou gigante. Lá ele. Sei lá, né? Essa história de bodybuilder com coisa gigante ficou bem estranho. Vai que essa tal de Lucy, na verdade, é um Lúcio. Mas enfim, vamos focar no que importa. O portal forte pra caramba. O maldito é tão forte que uma luz gigantesca começa a emanar de dentro dele. Só que pra esse portal realmente funcionar, vocês vão ter que comentar bastante pedindo continuação. Rapaziada, infelizmente eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história e vamos aproveitar. Tamo no final, né? Então vou dar aquela mendigada. Por favor, não esqueça o like, o comentário, o hype. E se possível, que eu sei que é um pouco mais chato, compartilha pra dar aquela moral também. Mas é isso, fui!